Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre eu falo assim, porque é gravado, eu não sei qual horário você está assistindo. E hoje eu tô com duas pessoas especiais aqui. Uma delas que fez com que eu me tornasse o jogador de futebol que vocês não viram. Brincadeiras à parte. Foi uma das pessoas que primeiramente me treinou lá na minha infância, quando eu joguei futebol. Um ano antes de eu... Pra quem não acredita, eu joguei no Leque na época da Junior Team. Então eu tô aqui com o Wilsinho, que foi meu treinador na época da infância. E aqui em Londrina, quem não jogou com o Wilsinho, não jogou futebol. E tô aqui também com Gerson, que aí eu vou passar pro Gerson se apresentar e falar: Gerson, você é pai de quem mesmo, Gerson? Pra galera passar a te conhecer? Meu nome é Gerson, né? Tenho 2 filhos, né, que jogam futebol. Um é o Matheus, que hoje está no Corinthians, Mateuzinho. E o Igor, que estava na Ferroviária recentemente e está prestes a ir para um outro clube aí que é em Portugal. E estamos aqui. E como que é, hoje, antes do Wilson se apresentar, ser pai de jogador? Porque tem uma época que o filho é filho do Gerson. Hoje o Gerson é pai do Mateuzinho. Como que é essa situação? Tem essa transformação, realmente. E como... Tá bem, né? Graças a Deus, né? Eu já sou pai de Mateuzinho. Vai, ufa, né? E o senhor, se apresenta. Eu acho que ninguém do futebol te conhece aqui em Londrina. Quem é o Wilsinho? E se puder falar um pouquinho da sua transformação, da minha época lá de 99, 2000 que eu joguei, e hoje o Wilsinho versão 2024. Muitos me conhecem. Primeiro é um prazer estar participando aqui do programa. Boa tarde, boa noite, como você salientou. O Gerson, que é companheiro há muito tempo também, né? Sempre estamos juntos, até tomando café. Sim. E hoje tomando café aqui com você. Trabalho já com futebol há 25 anos, milito uma área que eu gosto muito, né? Acho que Deus me deu um dom para militar nessa área. E como você disse, muitos treinaram comigo, mas também teve alguns que despontaram e não treinaram comigo também, mas cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu segmento. E é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E até há pouco nós comentávamos aqui, né? Eu milito nessa área há 25 anos, no Greminho, na realidade, completa 25 anos este ano. Tive uma passagem fora do Greminho, mais paralela, que foi no PSTC. Fiquei 3 anos no São Paulo trabalhando como observação, mas era stand-by. E hoje o Greminho continua forte, né? Como você salientou aí. Houve uma mudança muito grande, né? Até teve a sua época, né? O meu procedimento na beira do campo era um, na época do Mateuzinho era outro, e hoje, cara, nem se compara naquela época. Se eu fosse ter as atitudes que eu tinha na época sua até do Matheus, com certeza nesse momento eu estaria enclausurado. Né? É verdade isso, Gerson? Você que presenciava na beira do campo. E é legal ter esses dois mundos aqui. A gente tem o mundo do treinador e o mundo do pai que acompanhava. O Wilson estaria preso no momento desse? Eu costumo dizer que a minha relação com o Wilson é entre amor e ódio, né? Porque nós tivemos, né, momentos, né, muito bons, né? E momentos conturbados em relação a isso que ele acabou de falar, né? Mas é um cara vencedor. E é legal isso. Eu até quero perguntar para você, e sim para você, Gerson. Como que é a relação... Assim, no futebol, para mim, eu sempre fui o cara que joguei. E meu pai estava lá brigando por mim. Mas como que é a relação hoje, né? Depois do Wilson ser técnico de tantos caras que despontaram, essa relação pai e treinador. Porque hoje eu sou pai, tenho uma filha de 2 anos. Você quer o melhor pro teu filho e você acha que teu filho é melhor que todo mundo. Não adianta. Eu acho que essa é a cabeça do pai. Apaixonado pelo filho, que ama... Como que é a sua atitude, Wilson, de entender? Fala, segura, calma, não tá no momento do teu filho. E o pai hoje? Hoje entender que talvez não era o momento, mas como que é essa relação treinador-pai, para não sair no soco, para não brigar? Vocês ficam à vontade para responder. E não briguem, por favor. O Gerson falou aqui que nós vivemos em amor e ódio, mas não é isso. Eu e ele nunca nem tivemos palavras ásperas, discordância de ideia, tivemos bastante. Bastante. E o Gerson sempre acompanha muitos filhos, né? Sim. Fora isso, tem o Juan também, que é o terceiro filho dele que pratica um outro esporte, né? Que também acompanha. A família dele é toda de esportista. Todo né? esporte, que legal. Todos. Tem até a Marcelinha, que também joga futebol. Né? Teve recentemente na Ferroviária? Teve na Ferroviária. Ela teve no Botafogo, foi aprovada no Botafogo. Como que legal. E no dia... Ela teve uma lesão de LCA, infelizmente. Nossa. Que atrapalhou ela a prosseguir o caminho dela, mas é uma excelente atleta.
Mas, Eduardo, eu sempre tentei podar os pais e policiar, porque, como você falou, às vezes você joga com a equipe inferior, aí o seu atacante, você ganhou de 8-0, ele fez 4 gols. Daí o pai vem e fala, nossa, você viu, tal, tal. Eu falo, cara, ele fez 4 gols, mas ele fez 4 gols, não tirando o mérito do adversário, mas ele fez 4 gols em ninguém, o goleiro dos caras era pequeno, os 4 gols que ele fez, na realidade não era nenhum goleiro, foi improvisado. Não adianta você avaliar o jogador por um jogo. E às vezes o pai, ele leva isso, entendeu? Teve uma performance num jogo bom, ele já acha que o menino é craque. E ninguém pensa que o filho vai jogar no Londrina, no Cascavel, que são equipes estruturadas, o cara já quer que ele vai jogar no Real Madrid, no Chelsea, verdade. Ele já pensa dessa forma. E eu sempre policiei como falava, tudo tem um momento. E como tudo tem um momento, sabe? Às vezes, por exemplo, o Gerson, o Matheus, ele sempre jogou sempre em categorias acima, né? Legal. No Sub-11 ele jogava no 11 e no 13. No 13 ele jogava no 13 e no 15. E teve uma Copa Coca-Cola que eu coloquei o Matheus de lateral direito. Né? Porque o Matheus 2010, jogando com 2008, 2009. O Gerson ficou louco. Foi no Santa Terezinha. Porque na categoria dele, ele era o 10, né? Camisa 10. Deitava. E na época o nosso meio campo era ele e Felipe Camilo, que também jogou no Londrina. Aí nessa competição eu coloquei, como os dois, o biotipo deles era inferior aos outros, o Matheus na direita e o Felipe Camilo na esquerda. O Gerson ficou bravo. Como também, com certeza, o Zé Luiz, pai do Felipe, também ficou. Mas aquilo lá, tudo depende do jogo. E às vezes o pessoal sempre fala para mim, falou isso, um dos maiores dons que eu acho que você tem é de escolher posição. Eu acho que eu tenho duas, sabe? É de escolher posição, escolher não, né? Às vezes você erra pra caramba. Mas é isso, na hora de eu fazer alteração sempre acerto, né? Não com eficácia, mas assim o grau de acerto é enorme. É alto, né? Vamos dizer assim, 70%. E como que é, Gerson? O Wilson tocou num ponto legal, porque eu lembro que quando eu comecei a jogar de futebol, antes de jogar com o Wilson, não sei se o Wilson conhece, não sei se você conhece também, o João Tupinambá, o índio. Ele dava treino lá no Primavera Clube, lá no 5 Conjuntos. E minha vontade era ser meio campo ou atacante, né? Porque eu queria ganhar dinheiro, ser artilheiro e ser famoso. Aí a droga, né, das minhas pernas fizeram com que eu viesse reduzindo a posição. E quando eu cheguei no Wilson, eu já cheguei como volante zagueiro. Como que é pro pai? O Wilson comentou, mas vê isso. Pô, meu filho é o camisa 10 numa categoria. Aí na outra eu ponho ele de lateral. E na cabeça, talvez, estou tentando pensar como pai lá atrás. O lateral, quem que é lateral? Eu só conheço o Cafu de lateral famoso. Quem que é o lateral? Vai ser lateral? Onde ele vai jogar sendo lateral? Como que é a cabeça do pai perceber essa alteração querendo? Tô tentando entender como pai que o sentimento, não, meu filho é o meia, é o camisa 10, agora ele é o camisa 2. Como que é a sua cabeça nesse momento de entender todas essas alterações? Eu acho que foram 6 anos treinando o Mateuzinho, né? Assim, durante esses 6 anos, vendo o Wilson fazer essas alterações e essas jogadas estratégicas. Rapaz, eu costumo dizer assim, eu aprendi futebol, quer dizer, não sei nada de futebol ainda, mas eu aprendi a entender o futebol agora. Pai, ele tem, assim, pai tem você tem que estudar o pai. Verdade. O pai você tem que estudar ele. Eu sou um dos maiores defensores dos pais. Sim. Só que pais cometem muitos erros. Bastante. Como eu cometi. Eu na beira de campo era insuportável. Tragédia, assim dizendo, né? E a maioria dos pais nos comete esses erros. 99%. Só que é aquela história, né? Você quer ver seu filho trilhando, você quer ver seu filho crescendo. E pai não entende futebol. Como eu não entendia também. Né? Mas meu filho fazia gol, eu achava que meu filho não é, né? São, né? Os dois. Só que assim, quando você entra no futebol de verdade, que você começa a entender o futebol, você vê que você não sabe nada de futebol. Então, pai é emoção. E ele chega na beira do campo, ele acha que ele sabe tudo. Mais que o treinador, que ganha para isso, trabalha com aquilo há pouco tempo. Tanto é que você vê o pai gritando, faz isso, faz aquilo, volta aqui, volta ali. Infelizmente, o filho escuta a voz do pai. Muito mais do que o treinador. E aonde é que comete os erros e aonde que os pais erram. Mas, eu costumo dizer que assim, você quer ver o menino treinando, né? Trilhando um caminho, né? Um caminho. E aí é onde há os erros dos pais, né? Porque eu fui entender o pai quando eu cheguei no Botafogo. O Igor foi pro Botafogo. Eu vi a maior cena lamentável da fase da minha vida foi... Caramba. Pais brigando com os próprios pais do mesmo time. Ô, louco!
Ah, não, Aqui aí é a gente demais. brigava com o adversário, né? Aham. Eu uma vez, né, não tem pudor nenhum de dizer isso, sempre falo por isso, falo para as pessoas. O Igor tinha 9 anos. O Igor é mais novo que o É Matheus. o mais novo. O Igor tinha 9 anos, 9, 10, eu acho, e foi em Coronel Macedo. Rapaz do céu, o molequinho da idade do Igor encrespou com ele no meio do campo. Eu tive a capacidade de pular o alambrado para tirar satisfação com o menino Com o no moleque. campo. Um moleque de 9 anos. Só que assim, eu sou um cara que sou protegido por Deus, né? Amém. E tem alguns anjos também que me socorreram naquele dia, né? Porque tinha um gigante de 2 metros de altura que ia matar eu naquele dia. Mas aí eu fui entendendo que a ignorância do pai, ela tem que parar. Caramba. Ela tem que parar e assim... Mas é difícil. Porque a emoção... É complicado, assim, a gente entender. E isso é uma questão legal. Porque eu falo hoje como pai, né? Tem uma menina de 2 anos lá. Como conseguir controlar essa emoção do pai? Porque eu vou me colocar no lugar. A gente, como pai, a gente é bobo. Né? Eu, sim, é pai também, a gente é bobo. Ai, meu filho, isso. Como que é conseguir entender isso? Porque onde já se viu, nós homens, você pular e brigar com um moleque de 9 anos? Pois é. Né? Mas na condição de pai, eu vi meu pai já brigando isso quando eu jogava também. Aí, como que é você hoje conseguir controlar e se o Gerson faz algo para mostrar para os outros pais, gente, não é assim, a gente precisa ter um pouquinho mais de inteligência, entender que o que acontece lá no campo é lá no campo, a gente não pode querer interferir como pai, a gente pode depois aqui fora falar, filho, a sua atitude foi errada, a sua atitude não deveria ser assim, ou a sua atitude foi certa, mas precisa ser pensada, porque no campo qualquer cagada é expulsão, tá vermelho, e hoje em dia tem muito mais câmera, você vai ter problema. Como que é hoje você conseguir mostrar para as pessoas, até mesmo pro próprio Matheus, pro próprio Igor, porque ele tá no Corinthians, tá? A gente sabe que ele tá no Corinthians, ele sabe que hoje ele é um jogador nível acima da maioria, só que como que é? Mesmo ele estando no Corinthians, o pai continua sendo pai. O pai às vezes quer entrar lá e bater em alguém. Como que é esse controle? Hoje eu faço terapia, né? Eu faço terapia. E, cara, eu tive 2 cenas na minha carreira de pai que... Tanto é que eu vou contar uma história pra você. O Juan tem 18 anos hoje. O Juan não gosta de futebol. Caramba. Não gosta. Porque ele viu o pai dele brigando muitas vezes na beira do campo, xingando o juiz, reclamando, falando... E assim, eu costumo dizer que o Matheus e o Igor são jogadores porque ele ama muito o pai deles. Porque se fosse uma criança de consciência, não, porque um pai não pode ficar fazendo loucura na beira. Entendi. Ele tem que entender que ele está ali para dar suporte pro filho como pai. O filho tem que olhar ele ali e entender, meu pai está aqui, meu pai tá o meu porto seguro está ali. Tanto o pai quanto a mãe, né? Meu porto seguro está ali. Só que os pais hoje cometem muitos erros por causa disso. Porque o sonho do filho virar jogador, tem um monte de questões aí que foge da mentalidade de um pai racional, né? Mas, é aquilo. Todo mundo quer que o filho vire jogador, né? Eu acho que a gente, até trazendo pro Ilcinho, que eu acho que o Ilcinho deve viver isso. Porque... Quantidade de atleta que passou na tua mão, você sabe? Mais ou menos. Um exato não, mas uma enormidade, né? Mais de 1.000, com certeza. Com certeza. Como que é? Mais de 1.000, então você vai contar pelo menos 2.000 pessoas, que entre pai e mãe, aí tem o tio, a tia, o periquito papagaio, às vezes que vai no jogo também encher o saco. Como que é, Ilcinho? Conversar com o pai nesse momento que o Gerson falou, que às vezes ele quer entrar no campo, ele quer gritar... Aí você olha, putz, mas vai me ferrar, você pulou aqui, vai fazer o meu time ser desclassificado do campeonato, vai fazer o menino ser expulso. Como que é esse controle seu? Porque ser treinador de adulto é uma coisa, você pode chegar e hoje em dia não pode também, mas você pode chegar lá e falar um monte de coisa que o adulto, teoricamente, ele tem que entender, e se ele não quiser, ele que suma do time. Agora, de criança, não. Às vezes tá pagando. E como que é você... saber que você precisa tomar cuidado com o pai para não frustrar o sonho da criança, ou para não frustrar a atividade que está tirando a criança de uma vida ociosa de doce, de chocolate, essas coisas. Como que é você conseguir gerir tudo isso? Você é meio psicólogo, meio psiquiatra, meio médico, meio padre, meio pastor? Como que é? Como o Gerson falou, o atleta normalmente ele ouve o pai. O treinador fala, mas o pai lá na arquibancada, lá fora fala, ele segue o que o pai fala. Né? E você, hoje, né?
com essa mudança de tudo aí, nós, no caso lá no Greminho, eu, o Velt, o Ed e o Thales, nós somos um pouco de cada. Psicólogo, psiquiatra, pai, né? Você tem que saber, porque cada atleta você tem que tratar de uma forma. Se eu posso falar alto, você vai permanecer daquela forma, atuando. Exemplo, tá aí o Gerson, eu não posso falar, então você já está ali com o menino no dia a dia, você sabe, cada um você tem que proceder de uma forma. E os pais também. E comigo, os pais respeitam muito, por quê? Porque lá não tem discernimento. Se você paga a mensalidade e você tiver qualidade, você vai jogar. Você não paga a mensalidade e você tem qualidade, você joga. Café, não. E como também tem pais, hoje não, né? Que eu não converso com o pai. Mas eu trato o menino com igualdade. Nós não tratamos ele... Não tem diferença de classe, vamos dizer assim, né? Não tem diferença de classe social nem de qualidade. Sim. Fora de campo, mas dentro de campo tem que ter qualidade para jogar. No campo tem que ter a diferença, né? No campo, se você colocar qualquer um... E você treinou comigo, o Gerson sabe também, porque ficou muito mais tempo comigo, minhas equipes sempre competitivas. Sempre, muito competitivas. O Grêmio pode ser o time mais fraco do Grêmio, ele compete. Lógico, um jogo ou outro você vai destoar, vai ser bem abaixo, mas normalmente contra a PSTC, contra a Londrina, contra qualquer outra equipe, nós competimos de igual para igual, sem ter estrutura que eles têm. Eu sou suspeito de falar. Eu acho que o Mateuzinho começou a treinar lá o quê? Quase em 2010? Rapaz, exatamente assim. Foi em 2009, porque foi o primeiro sub-9 do Greminho que ele participou. Porque assim, se eu treinei em 99, 2000, depois eu joguei no Infantil de Londrina. Até onde eu me lembro, todos os times do Greminho foram muito bem conhecidos na cidade. Muito bem conhecidos e competitivos. Aí tinha fama que o povo tinha medo do Wilson, né? O homem era bravo, era novo pra caramba na época lá e bravo. E a gente meio que... Assim, eu não sei se puxei pra sua característica, mas eu sou um cara muito mais... Não é a palavra correta, mas eu sou muito mais impetuoso, para não falar uma palavra que possa, né? Dentro de campo. Eu sou um cara mais briguento, eu jogo mais firme. Se precisar fazer uma jogadinha um pouquinho diferente, não de habilidade, mas pro atacante entender que eu tô ali, eu fazia. Então, eu não sei se é da sua característica transformar o time em competitivo, a sua vontade de competir fora, ou se realmente as peças dentro do Greminho. O que você enxerga disso? Que muito do que você traz, e aí o Gerson como pai que assistia, você acredita que essa posição do Ilcinho na beira do campo fazia com que o time seja competitivo e até hoje continua sendo competitivo? Rapaz, eu costumo dizer com os amigos, né? O Wilson, assim... uma qualidade que eu sempre falo para todo mundo, isso nunca escondi de ninguém, ele faz o filho do cidadão ser competitivo. Legal. E isso é uma qualidade. Legal. Né? Então, assim, que nem, por exemplo, hoje os meus filhos são competitivos justamente por causa disso. Teve uma base boa, né? Isso fazia ele ser competitivo. E era firme, né? E o Wilson era muito firme, até passar do ponto de vez em quando. Eu lembro. Mas assim, a gente como pai lá fora, a gente não entende. E aí você acha que aí você vai pro lado da ignorância, né? Sim. Vai pro lado da ignorância e hoje em dia você não pode ir pro lado da ignorância, né? Eu acho, o Wilson vai colocar bem, você também acho que pode colocar, tendo hoje... falando do Matheus, Flamengo, Corinthians, que a gente dispensa comentários sobre os dois clubes, né? Mesmo que meu coração não é de nenhum dos dois, mas a gente dispensa comentários sobre os clubes do tamanho. Como que é você perceber essa saída do Matheus aqui do Londrina, que ele jogou em Londrina, time estruturado, tudo, e chegando num time... que lá a cobrança é infinitamente maior, pelo menos no meu ponto de vista, no Corinthians e no Flamengo, maior do que aqui. São as duas maiores torcidas que o Brasil tem. Então, como é que perceber essa competitividade? Como que o Matheus reagiu a isso? Porque eu acredito que o Matheus hoje ele tem 24 anos. 24 anos. Com 24 anos ele ainda é um menino. Com 24 anos eu tava casando, hein? Com 24 anos ele ainda é um menino. Aí, como que é você hoje como pai? Matheus, dá uma segurada. Matheus, você precisa ser mais assim, jogando em dois times que são das maiores torcidas do Brasil. Como que é para você hoje entender isso? Uma coisa era brigar com o Ilcinho no Greminho. E outra coisa é poder ir lá e brigar com os técnicos do Corinthians e do Flamengo. Como que é essa situação?
Hoje você não briga. Legal. O pai não briga. Porque se você brigar, seu filho tá fora. Legal. Eu digo o pai entender que a hora que o filho dele vai chegar num clube, um clube realmente de competição, o pai é carta fora do baralho. Pô, que legal. Ele tem que ser pai. Porque se ele ficar na beira do campo gritando o nome do filho, o filho dele não vai jogar. Não vai jogar. Que legal. Você entendeu? Então, assim, e lá em clubes, né? No caso do próprio Londrina, né? No próprio Londrina. Quando chegou no profissional, né? Na base, não, como eu era um cara bastante conhecido, né? Conhecia os treinadores, então ainda eu me achava no direito de falar alguma coisa. Fazer algumas cagadas ainda. Mas quando você chega no profissional, você é um cara fora do baralho. Você tem que ser pai. Você pode gritar, espernear, chorar. Não vai adiantar nada. Não vai resolver nada. Nadinha de nada. Você não manda mais nada. O que manda é o futebol do teu filho. É o treinador, é o clube. E o clube coloca seu filho na geladeira e ele não quer nem saber se você é o gênio da bola. Entendeu? Então, se o pai entender isso daí, ele vai começar a trabalhar num período mais cedo. Mais cedo. Ele vai entender que o filho dele precisa dele aos olhos dele, não falando. Entendi. Né? E o senhor, como que é pra você, né, fazendo esse bate-bola, perguntando um pro outro, ser treinador de tantos atletas conhecidos? Aqui, se você quiser citar o nome daqueles que você que já foi, Mateuzinho, tem o Rafinha, e o Rafinha é da época que eu joguei em Londrina. Mas o Rafinha foi bem pouquinho. Né? Rafinha foi pouco, né? Eu pegava o 406 com o Rafinha. Rafinha, você tá me ouvindo? Vem aqui pro podcast. Eu pegava o 406, que a gente saía lá dos 5 conjuntos para parar ali no primeiro ponto antes de chegar no VGD. A gente descia, o Rafinha do Juvenil do Londrina e eu do Infantil do Londrina. Como que é para você, Ilcinho, poder hoje estar sentado ao lado do pai do Matheus, e você treinou o Igor também, né? Como que é estar sentado ao lado do pai de 2 atletas que hoje são profissionais, que passaram pela tua mão, e dos outros atletas que você olha, e tem atletas que são conhecidos, tem atletas que não, que já estão em Europa, estão em outros países, Catar, essas coisas jogando. Como que é pro Ilcinho controlar o ímpeto de o ego que às vezes pega a gente, porque falei, eu que treinei esse cara, eu fui o treinador. Como que é pro Ilcinho fazer isso? Ter esse controle e ter essa proximidade com o pai de um atleta hoje que joga num dos maiores clubes do Brasil? Muitas pessoas falam, pô, que legal, você treinou o Mateuzinho e tal. Treinei, né? Ontem mesmo estava com um colega meu tomando uma sopa, aí um ex-árbitro falou, eu lembro do Coronado no Greminho. Mas o Coronado ficou no Greminho também 3 meses. Né? Ele morava na rua debaixo da minha mãe ali, né? Na Vila Nova. E foi pouco, né? E eu não tenho esse muito ego de falar, porque você treinou... Por exemplo, hoje quem está em evidência é o Matheus. Sim. E, na minha concepção, não é porque o Gerson está aqui, não é porque o Matheus passou no Greminho, não é porque é o Matheus do Corinthians, porque eu torço para o Corinthians por causa do Matheus. Né? Mas sou São Paulino. Matheus, para mim, hoje, porque o ano passado, num dado momento do Campeonato Brasileiro, ele era o que tinha o maior número de assistência, sabe, que é no fundo. Caramba. Mas o Matheus, ele não tem muita mídia. Aí lá no Corinthians ele sofreu. Você perguntando agora há pouco, imagina o que a família dele não sofreu, que o Matheus não sofreu quando ele chegou no Corinthians. O Gerson no Grêmio, a gente falava, pô, mas os caras falam isso, falam aquilo do Matheus. Ele era uma reprovação perante alguns cronistas e alguns torcedores. Mas tudo tem um tempo. E o Matheus hoje, na minha opinião, no jogo de segunda-feira, ele foi o melhor em campo. Para mim. Eu vi um comentário do Sport TV falando bem mal dele. E esses dias, mas ele vem numa crescente. Ele vem numa crescente. E eu acredito que logo, por isso que eu brinquei há pouco aqui, daqui um pouco na Champions. É o que vai acontecer. Da forma natural seria isso, mas embora o futebol não é ciência exata. Né? Então, tem essa. Agora, de estar do lado do Gerson aqui, como também tem... Mas o Gerson, o Matheus e o Igor estando no Grêmio ou não, eu sempre tive com a família dele, né? Porque a família dele, eu conheço muitos, né? Os cunhados dele, né? Então, os sobrinhos dele que jogou comigo, sobrinho, né? Então tem uma ligação, assim, não tão forte, mas estou sempre com eles, né? Encontro num campo, o Gerson vai no Grêmio, encontro no iate, encontro em outro lugar. Com ele já é normal, porque a nossa amizade não ficou só ali no campo, ficou fora. O Grêmio faz uma promoção lá de... vai ter um jantar de 20 anos do Grêmio. A família dele participa. Tem a feijoada do Grêmio. Eles participam. Então, já é... Agora, com outros pais, eu não tenho essa ligação, né? De meninos que viraram e de que não viraram. Como também tem outros que eu também tenho uma ligação grande.
Entendi. E até legal o ponto que você comentou do Mateuzinho sofrer até no Corinthians, não sei como que foi na questão do Flamengo. Porque quando pega um contrato desse, sem a gente falar em valores, mas a gente sabe como que é um contrato com um time desse tamanho. Todo mundo fala, pô, já tá lá no Corinthians, pô, timão, que não sei o quê, tá no Flamengo, e, enfim, tal. Como que é pra você, pai, pegar um menino de 24 anos, porque é um menino ainda, não dá pra gente falar que não, e pra você ele ainda é uma criança, porque o filho sempre vai ser criança. Como que é? Vem cá, Matheus. Beleza que você jogou no Flamengo, beleza que você tá fechando contrato com outro grande time do Brasil, mas você vai passar por isso. Como que é essa parte? Uma coisa eram os problemas do Grêmio, que você conseguia resolver na tua casa. Outra coisa são os problemas do Corinthians, que muitas vezes você não tem acesso, que aí ele te traz. Como que é essa função de pai, de mãe, junto com a sua esposa, sentar e falar com ele sobre tudo que ele passou? E eu falo que recentemente eu vi um povo criticando bastante o Corinthians, por causa do Yuri Alberto, que hoje tem mais gol que o Caleri de São Paulo, né? Enfim, tem 25 gols na temporada. Como que é você falar, filho, calma, é um processo de construção essas críticas. E aí o time vem, do jogo eu não assisti, ele foi o melhor em campo. Como que é esse processo do pai? Porque o pai sente essas pancadas que o filho toma, mas você não pode transparecer para ele não sentir em campo. Como que você age nesse momento? Então, nós, né? Eu coloco nós porque somos 5, né? As coisas são resolvidas entre os 5. Legal. As coisas do Igor, as coisas do Matheus, é colocado ali, minha esposa dá a opinião dela, eu dou a minha, o Juan dá o pitaco dele também. Então a gente vai resolvendo tudo em família, né? O Matheus chegou mal no Corinthians. O Matheus, logo que chegou, teve uma lesão de tornozelo. E o Matheus, quando ele teve a torção de tornozelo, ele demorou para voltar. E ninguém sabe disso. Ninguém quer saber disso. Você entendeu? Legal. E futebol é um processo. Futebol é um processo. Ele teve que se adaptar porque ele teve uma lesão na tíbia no Flamengo. O Matheus perdeu posição pro Wesley. O Matheus não perdeu posição pro Wesley. O Matheus teve uma lesão na tíbia no Flamengo e teve 5 meses parado. Nossa. Aí o moleque, né? Graças a Deus o moleque teve a oportunidade dele e aproveitou e pronto. Abraçou a oportunidade. Mas o Matheus é reserva do Wesley. Não, nunca foi reserva do Wesley. Entendeu? Nunca foi. Ele chegou no Corinthians com um monstro. Eu brinquei com ele, filho, agora você tem um paredão para você escalar. Que chama-se Fagner. Verdade. O cara foi Copa do Mundo. Copa o cara, do Mundo e dono do Corinthians 11 quase ali. anos no clube. Falou, pai, eu vou encarar, vou competir. E foi competir. Entendeu? Machucou, teve uma lesão, ficou 3 meses ali se recuperando. Quando voltou, teve um processo para se recuperar. O Neto, o João, o Antônio, qualquer pessoa ali não sabe disso. Eles querem xingar, meter a boca. Até um dia assim, o Veltio comentou comigo, mas o Neto, falei, cara, fica tranquilo, é a função dele. Ele ganha para aquilo, né? É a função dele. Ele ganha para aquilo. Ele achou um mercado para ele ganhar dinheiro e ele tá fazendo bem feito. Não dá pra gente falar que não, ele faz bem feito mesmo. Você fica com raiva? Fica. Eu fui, o que eu vou fazer como pai? Fui orar, fui rezar pelo Neto, um cara que eu não conheço, nem sei quem é, entendeu? Fui rezar pro cara. Aí Que esse legal. dia atrás o Matheus falou, ele falou, eu te amo, Mateuzinho. O Neto é louco, né? Você não consegue entender o Neto. Você tá entendendo? Então, assim, pai, a gente sente. O Yuri Alberto, ninguém sabe que a torcida do Corinthians tacava um monte de coisa, a família no camarote, e a torcida do Corinthians tacando um monte de coisa na família. Na família. Aí já me irrita, já. Mas até Entendeu? fazendo um adendo, você falou do Matheus aí, desse negócio dele chegar no Corinthians, mas, cara, me surpreende, porque o Matheus é muito bem estruturado. Assim, na questão da família, eles sempre foram muito ligados. Aí o Matheus, ele nunca está sozinho, sabe? Ou é a mãe, ou o Gerson, né? O Luciano, o Gerson, o Igor, às vezes com ele. Tá sempre, sem contar que também tem o Lulinha, que é
uma pessoa que eu conheci através do Gerson, que é lá do Rio de Janeiro, que é uma pessoa extraordinária, está sempre acompanhando. Então, o Matheus, ele não vai sair do trilho por causa dessa estrutura que a família oferece, né? Dando toda a atenção, dando todo o carinho, e tem os profissionais por trás. E o Matheus, a índole dele já é dessa. O Matheus, de todos os jogadores que eu tive no Grêmio em todos os tempos, o Matheus está entre os 5. Se tiver 5, o Matheus tem 5. Introvertido. O Matheus, sabe, se ele não é de brincadeira, ele é quietinho, ele é bem compenetrado. O Igor já não, o Igor já é bem diferente. Né? O Igor já resenha. Mais resenha. O Igor já é. Nossa. Resenha. E o Igor é. Tanto é que não quer falar porque tá do lado do pai. Não, mas o Igor que eu gostava. O Igor era bem meu estilo. O Igor bem meu estilo. Você tocou num ponto, é legal você falar isso, porque o que eu vejo hoje, acompanhando o futebol como a gente acompanha, de fora, completamente de fora, vocês estão mais dentro. Eu percebo que falta um pouco a família com os jogadores e também percebo que às vezes a família atrapalha os jogadores. Ao mesmo tempo que falta a presença da família, tem familiares que estão lá só pelos contratos, né? Para ser os parceiros do jogador e tirar os benefícios disso. Mas você tocou num ponto que eu anotei, que quando o Neto falou mal do Matheus, você foi orar, rezar. Fala pra mim, Gerson, qual é a sua relação, assim, se você tocou nesse ponto é porque você tem uma relação muito próxima a Deus. Sim. Se você tocou nesse ponto que você vai rezar é porque você sabe que isso é importante para sua família e para os seus filhos e para aqueles que estão próximos. Qual é a sua relação nesse momento com a fé? Porque eu acredito que ter um filho fechando grandes contratos é um sinal de transformação da vida de todo mundo. A gente não precisa. A gente sabe que vai transformar a vida de todo mundo que faz parte daquele sistema. Mas qual é o ponto onde você fala, por mais que eu tenha isso, Deus é o primeiro lugar? O Wilson até me comentou que às vezes você vai no santuário ali na Vila Nova. Às vezes não, toda semana ele vai. E eu sirvo lá. 4 vezes por dia, 4 vezes por semana eu vou no santuário. Eu sirvo lá na Pastoral da Família, né? Eu faço parte da Pastoral da Família do Santuário. Qual é a sua relação? Em que momento ou em todos os momentos você se volta para Deus e fala, Deus, é você que vai guiar tanto os meus passos quanto os passos do meu filho? Como que é essa relação para você? Tudo hoje que somos e temos é Deus que proporcionou pra gente. Legal. Tudo. O Matheus estando no Flamengo, o Matheus estando no Londrina, o Matheus estando no Corinthians, o meu filho hoje estudando, né, o Juan, a minha esposa hoje que está com o joelho machucado, tudo é Deus. A minha casa, ela é alicerçada por Deus. Legal. Matheus, e a minha transformação, vamos dizer assim, ela foi através de Deus. Pô, que legal. Entendeu? Porque para um cara que era totalmente briguento, um cara que que não entendia nada, hoje eu entendo e sei o meu papel. De vez em quando a gente escapa, né? Mas parte humana sempre tá ali. Mas assim, hoje, o que eu tenho, o que eu sou, com meus filhos, o que é minha casa, é tudo presente de Deus. E se o ser humano hoje entender que Deus é em primeiro lugar, ele não sofreria tanto. Né? Ele não sofreria tanto. Né? Sofrer, ele vai sofrer, porque Jesus Cristo sofreu, ele vai sofrer também, mas ele sofreria mais. Passaria pela dor de forma diferente. Mais com sabedoria. Então, o futebol hoje tá na nossa vida, né? Eu parei até de brigar com o Wilson. Tá com o Wilson. Entendeu? Então, assim, cara, o ser humano ele tem que entender que hoje o seu podcast ele é vivo porque Deus está te permitindo. Com toda certeza. Com Entendeu? toda certeza. Né? Infelizmente, a gente é humano, a gente pensa muito em conquistas? Bens, né? E bens é a coisa mais fútil que tem na face da Terra. Mas sem ele você não vive, né? Então, assim, hoje os meus filhos, né, Matheus, Igor, Juan, minha esposa, Luciana, minha casa, você chega na minha casa, eu tenho meu santuário. Tem meu santuário, tem Nossa Senhora ali. E quem quiser dizer o contrário sobre Nossa Senhora, pode falar para mim. Fique à vontade. Material dos meninos, tipo camisa, essas coisas também tem lá em Aparecida do Norte. Você falou, tinha chuteiras do Igor e do Matheus. A família dele. Fiz uma promessa, minha promessa foi cumprida, tá lá. Saindo do futebol um pouco, né? Eu tenho essa tatuagem aqui, ó.
É a Basílica. Santuário. O santuário lá de Aparecida. Em um dado momento, eu decidi tomar uma decisão de me aproximar muito mais de Deus. Sempre fui criado, tava falando para você, eu tenho uma história junto com o santuário, porque fui batizado lá, minha mãe casou lá, meu avô foi presidente dos Vicentinos, lá na Vila Nova, minha avó foi catequista na Vila Nova. Então, em um dado momento que eu falei, eu preciso me aproximar de Deus, mas eu preciso fazer algo físico que eu sinta no corpo as dores que a vida nos traz, mas é subjetiva. Então fui para Venceslau Braz, em Minas Gerais, e de lá eu larguei para 70 quilômetros de corrida, no Caminhos da Fé. Eu e mais 2 amigos, numa prova que tinha, então eu subi a Serra da Mantiqueira. Durante 70 quilômetros eu subi na Serra da Mantiqueira até chegar na Basílica de Aparecida. Justamente porque eu tenho certeza que a nossa Santíssima Mãe, ela está sempre cuidando da gente. Está sempre transformando a gente. Está sempre fazendo algo para a gente que nos leva ao caminho correto. E isso é muito legal quando você fala de Deus ser o primeiro lugar, porque aí eu tenho certeza do sucesso do Matheus, eu tenho sucesso do Igor, do Juan, da sua filha, que eu esqueci o nome, desculpa. Não, só tenho 3 filhos. A sua esposa, né? É minha esposa, É Luciana. isso. Então eu tenho certeza do sucesso de cada um deles. Por quê? Porque ele está alicerçado em Deus, independente se é Champions League, independente se amanhã o Matheus para com o futebol, o sucesso ele não está relacionado ao que eu faço, e sim a quem eu busco. Exatamente. Então isso torna-se muito legal e muito louvável, porque hoje a gente tem o costume de enxergar não só o futebol, mas tudo aquilo que a gente percebe no mundo do esporte, que nós buscamos muito mais o glamour. Muito mais o que o futebol oferece de bens do que de real transformação. E até vale ressaltar a atitude do Mateuzinho. Eu jogo a Champions da Palhano lá. E é onde ele doou a camiseta autografada para que fizesse a campanha para aquela bebê que nasceu sem o globo ocular. Então, para você que está vendo, depois eu vou deixar o link da rifa para que vocês possam comprar. E é justamente isso. O que eu estou fazendo para honrar. Porque abençoado financeiramente nós sabemos que está sendo e pronto, acabou. Mas o que eu honro com isso? Quem são as vidas que eu transformo? Até você como pai aqui nos bastidores. Então isso é muito lindo. Então, eu em casa, né, na minha casa a gente honra quem nos honrou. Ponto. Perfeito. Em casa a gente honra quem nos honrou. E o Wilson com todos os nossos, né, adversidades, ele sempre esteve com a gente e nos honrou. Então, nada mais justo quando ele precisar da gente, a gente estender uma mão. Né? Você falando da sua caminhada. Eu tenho uma caminhada de 100 km para fazer. Estou me preparando. Ainda estou devendo. Estou devendo porque eu tenho problema de coluna, então eu tenho que fazer. Da onde a onde? Eu vou de 100 km, eu tenho que andar. Quer um parceiro? Eu tô com você. Então. Tô falando sério. Vambora. É 50 para 50 para voltar ou vai não, 100 ficar direto. Não, antes de você terminar, só pra falar que eu sou um parceiro seu. Eu fui daqui até São Miguel Arcanjo também. Né? Correndo. Tem a tatuagem na perna. Sou teu parceiro. Dá a data, dá o dia, eu me planejo e vou com você. Vou ter que colocar uma data. Até agora não tinha colocado, vou ter que colocar e ir pra cima. Então, o futebol ele é transformador, cara. O futebol é transformador. Uhum. Todos os lados, né? E o pai, né? Voltar no pai, que os pais estiverem escutando, cara, ele esteja sempre presente na vida do filho. Ele pode estar na beira do campo, mas ele pode estar na beira do campo entendendo que o filho dele está trabalhando. Uhum. Que é um trabalho, não é uma diversão, né? O Matheus começou a trabalhar com 5 anos. Legal. 5 anos o Matheus começou a trabalhar. O Igor começou a trabalhar com 7. Eles são muito trabalhadores. E há quem diga que eles não trabalham. Né? Assim, isso é uma pergunta que vai até para você também. Porque eu vou me colocar na posição... Como eu joguei categoria de base, eu entendo um pouco sobre futebol, mas vou me colocar na posição do cara que nunca jogou futebol. E fala, puta que pariu, o cara ganha rios de dinheiro para fazer essa merda. Só o cara esquece que ele precisa acordar cedo também, precisa trabalhar. Como que é isso? Como que é fazer as pessoas entenderem sobre o futebol? Ele não é só uma diversão. Parar de olhar só para aquilo que o futebol oferece financeiramente e olhar para aquilo que ele oferece enquanto trabalho. E aí eu cito o Cristiano Ronaldo, que é a prova de que o futebol é um baita trabalho, né?
Como que é isso? Você passar para a criança que aquilo não é só uma brincadeira, é sim um trabalho também futuro e que pode gerar uma transformação enquanto homem ou financeira enquanto atleta. Então, os caras falam, não, poxa, mas ele recebe tanto para fazer isso. O cara perdeu um pênalti, mas um piloto também bate um carro. O médico, ele esquece um bisturi dentro do corpo, né? Perfeito. E o jogador de futebol tá fadado a isso. Só que, veja bem, um jogador de futebol, olha quantos empregos ele não gera. Sabe? Verdade. Ele não digo um jogador de nível A, mas um jogador de segunda prateleira. Do Londrina. Pô, o pipoqueiro, tem jogo do Londrina, o pipoqueiro vai, é vendedor de sorvete, então é cronista esportivo. Muitas pessoas vivem em função de jogador de futebol. Então o cara fala, mas recebe tanto, mas ele também proporciona muito. Até camisa se vende por causa dele. Aí as pessoas acham que é um absurdo o cara receber aquilo. Recebe porque merece. Então, muitos falam por despeito. Pô, legal. Eu nunca tinha parado de pensar o que você falou. Quantos empregos um jogador de futebol gera? Você tem uma ideia, o Matheus hoje, que trabalha diretamente com ele, tem 6 pessoas que cuidam do corpo do Matheus. O Igor tem 3. 3 pessoas. Ele tem um fisioterapeuta, ele tem um psicólogo, ele tem um coach, ele tem um analista de sistema, ele tem o Amil, que é o fisioterapeuta dele. Psicólogo, psiquiatra tem também? Tem o Lulinha, que é o coach. Tem o Alexandre de Morango, que é o psicólogo. Ele tem o Amil, que é o fisioterapeuta. Ele tem o Léo, que é o analista de sistema. Ele tem quem que é a outra pessoa? O Amil, né? O Amil que cuida do corpo dele. Porque Isso fora do clube. O Matheus é uma empresa hoje, não é só um jogador. Exatamente. O Igor ele tem um treinador, né? Ele tem um fisioterapeuta e tem um rapaz do Rio de Janeiro que trabalha com ele. Então, assim, as pessoas, elas falam porque tem boca para falar, né? Porque é verdade, eles geram emprego direto e indireto. Rogério Ceni ontem eu estava vendo, ele postou uma situação do torcedor. Vocês podem olhar, o torcedor. Se o torcedor entendesse o futebol como entretenimento, perfeito. Porque hoje o cara cobra o futebol, mas não cobra os seus deputados, não cobra os seus senadores. No país não tem saúde, não tem educação, não tem nada. O pai de família hoje, que geralmente o pai de família culpa o cara da torcida organizada, Sim. né? Mas quem faz mal hoje, muitas vezes, para o atleta é o cara que usa a rede social. Exatamente. É o cara que faz a rede social. E esse cara, ele tá escondido. Ele não aparece, mostra a cara. E se esse cara, se ele cobrasse os seus deputados, seus senadores, um país melhor, ele não teria tempo. Até o Rogério Ceni citou a Argentina. Por que a Argentina, os argentinos, eles cobram? O brasileiro não cobra, o brasileiro ofende, gosta de falar mal do outro, gosta de xingar o outro, entendeu? É certo. Não, mas enfim. E nesse mundo, eu sei que você está no horário, depois nós vamos continuar aqui, o Sim também. Tem um quadro nosso, e sinta-se à vontade para fazer ou não aquilo que eu vou te propor agora, que a gente chama que é a ligação da generosidade. Que é a quem você é grato nessa jornada inteira sua de vida. E eu queria perguntar para você, Gerson, se existe uma pessoa nessa jornada de vida que você é grato e fala, se não fosse essa pessoa, o Gerson não seria quem ele é hoje. Se não fosse essa pessoa, o Gerson não teria gerado essa transformação, não estaria indo 4 vezes na semana no santuário agradecer. Existe uma pessoa que para você é aquela pessoa que é o seu centro, o seu norte, é a pessoa que às vezes você volta sempre a ela. Eu sei que Deus agora estou falando de pessoa física, né? De ser humano. Quem é essa pessoa? Existe essa pessoa que é o que você está sempre voltando para ela numa ligação ou voltando para os braços dela? Sim, minha esposa. Sua esposa? Minha esposa é o centro de tudo na minha casa. Né? Ela é o centro. Não tem... Nós somos quem somos por causa dela. Isso não tem discussão. Quando às vezes eu entrava numa discussão assim com o Wilson, era ela que me socorria. Quando eu era jovem, que eu estava namorando ela, que eu fazia minhas cagadas, ela que me abraçava.
Os filhos hoje, tudo recorre a ela. Tudo. O pai recorre para levar, buscar, fazer, não sei o que, tá lá. Aí a parte operacional, né? A parte, por exemplo, a parte financeira do Matheus e do Igor, quem cuida é ela. Então, hoje a minha casa, fora Deus, o centro é ela. Ponto. E aí eu tenho as outras pessoas que no meio desse caminho... Fazem parte, né? Faz parte. O Wilson é uma delas, os meus cunhados são deles. Tem alguns amigos que, quando eu precisei de algum momento, são eles. Entendeu? Mas hoje o centro, o pilar de tudo isso é a minha esposa. Então... E falando do nosso quadro, você teria coragem ou poderia ligar para ela e falar isso para tornar mais público? Claro. Então vamos ligar para ela e falar isso no Viva Voz aqui e tornar público. Eu sei que as nossas mulheres matam a gente quando a gente faz isso, mas é legal a gente mostrar isso. Porque eu compactuo com você. A minha esposa, ela é o que me colocou no centro de tudo. Né? Porque se não fosse ela... por exemplo, o Matheus está chegando hoje, né? O Matheus está chegando hoje aqui em Londrina. Uhum. E tanto é que quem organizou tudo isso daí foi ela, tudo. Mas tem que pôr no Viva Voz e falar. Se quiser pôr no Viva Voz e colocar aqui no microfone, para todo mundo ouvir. Já mas o que você quer que eu falo para ela? O que você quiser, o seu coração. Oi, Preto. Você tem que falar. Você tá ouvindo aí? Acho que não tá no Viva Voz. Não, eu tô aqui no podcast aqui com... Põe mais perto do microfone. Edu Granada. Edu? E tal, e o Cinho tá aqui. Você tava falando aí? Acho que não entrou no Viva Voz aqui não, cara. Pior que tá eu me ouvindo? Ligação. Sim. Agora tá. Liga aqui pra mim, amor. Acho que vai ser mais fácil. Não entrou não, cara. Eu apanho pra mexer no celular também. Ainda cara. mais eu ganhei um iPhone agora, Eu recente. sou muito ruim pra mexer em rede social. Qualquer Só coisa. serve pra ligar. Pô. Eu também, o meu telefone é só pra ligar e postar alguma coisinha. Eu ganhei esse disco, cara, tem um monte de coisa. Eu falei, eu não sei mexer em nada? Como que tem um monte de coisa? Ele tá mandando uma mensagem aqui. Atende aí, cara. Não quer atender, não. Ela? Acabou de ligar. Não, se ela não atender, não tem problema. Quer que eu tente pôr no Viva Voz pra você? Põe no Viva. Você tá ligando pelo WhatsApp? É. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se saiu agora. Deixa eu ver. Lúcio, Pode falar com ela, acho que tá. você tá ouvindo? Lúcia, Oi, Aí, tá ouvindo ou não? mais ou menos. Eu tô aqui no Edu, aqui no podcast aqui, aí nós fizemos uma enquete aqui, ele perguntou quem que é o pilar pessoa. da nossa casa. Não, da sua vida. Da minha vida, de todas as nossas conquistas, o que nós somos hoje, que nós conquistamos, ele perguntou quem que era o pilar. Aí eu falei que o pilar da nossa casa é você, entendeu? Entendi. Né? Então ele falou assim, inclusive está ao vivo aqui. Vai passar no podcast Café com a do Granado. Então ele perguntou, ele falou, você pode ligar para ela? Liguei, tô te falando que você é o pilar de toda essa nossa estrutura hoje em relação aos meninos e a nossa casa é você. Tudo bem? Desde quando namorava, né? Na verdade, eu agradeço né, a sua fala aí, mas na verdade somos nós dois, né? Sim. Eu puxando de um lado e você de Remando outro, junto, né? Então, crescemos juntos, batalhamos juntos e Vencemos assim, juntos. Um incentivando o outro, puxando a orelha um do outro e vencemos juntos, né? E estamos aí na caminhada. Isso aí. Mas é um elogio, né? Receber isso de você e eu também falo o mesmo de você. Então tá bom. Beijo, tá? Bom, beijo. Tá, com tchau. Deus. Bacana. E isso é legal porque quando a gente trouxe esse quadro foi justamente para tornar isso público. A gente tende a saber quem são as pessoas que nos ajudam.
mas às vezes a gente não torna isso público. E fazer isso, e por que eu gosto de fazer as pessoas ligarem, pedir? Para tornar público. Isso aqui vai ficar gravado pro resto da vida. Fazer corte, postar, mostrar, falar, ó, eu fui lá, aí eu brinco que a minha esposa às vezes pega uns pedaços que eu falo dela, ó, se acha lá, é a hora que eu elogio você, né, nessas brincadeiras, mas é muito importante a gente tornar isso público, é muito importante a gente mostrar que as pessoas que estão do nosso lado, elas estão não pelo aquilo que a gente conquista, mas por aquilo que nós somos. A minha esposa, ela a minha esposa, ela é o centro de tudo. Comecei a namorar com 16 anos. Fiquei 10 anos entre noivado e namoro. Nossa. Casei e hoje nós estamos juntos até hoje. Falta 30 e poucos anos, né? Nossa, eu comecei a namorar minha esposa com 14. Você precisa ir, Gerson? Gerson, cara, foi um prazer. Cara, gente, obrigado. não tá acabando. O Gerson precisa correr aqui. Tem compromisso, mas nós vamos continuar aqui com o Ilcinho. Nós temos mais um tempo. Gerson, muito obrigado. Muito obrigado de ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui sentado, conversando, batendo um papo, falando um pouco. Fica o meu convite para que você venha numa outra oportunidade. E você disse que o Mateuzinho tá chegando. Se quiser, a gente agenda um para gravar com ele. É você que manda. Eu vou ver com ele. Se ele quiser vir, a gente dá um Se quiser, nós damos um jeito. Beleza? Gerson, muito obrigado. Eu que agradeço. Vai com Deus. Obrigado. E com certeza eu vou te encontrar lá no santuário, em alguma das missas lá, pra gente bater um papo. Não tenha dúvida disso. Lá é a minha casa. Amém, amém. Obrigadão, Gerson. Não é a minha primeira casa. Minha outra casa agora onde eu moro é a minha segunda. Vai com Deus. A gente se fala, Gerson. Obrigadão. Eu te ligo Valeu. mais tarde, Valeu. eu te ligo mais tarde. Me atende, hein? Tchau, tchau, tchau. Galera, o Gerson precisou sair. Pai de atleta é assim, precisa fazer aquela correria, precisa resolver um monte de coisa. Mas nós continuamos aqui com o Ilcinho. Que o senhor, cara, esse mundo do futebol, cara, ele gera muitos benefícios para o atleta. Ele gera muito benefício para quem joga. E a gente percebe que os treinadores às vezes não são tão beneficiados, principalmente os treinadores da categoria de base. E assim, a maioria das pessoas pensa que o Ilcinho é rico, que o Ilcinho no mundo do futebol, nossa, o Ilcinho ganhou muito dinheiro, e o Ilcinho isso. Isso é verdade ou é mito, Ilcinho? Ou se não ganhou, se ganhou, os jogadores são gratos com você, principalmente aqueles que você treinou durante um bom tempo e hoje estão nas primeira e segunda prateleira aí do futebol, são gratos com você? Eu sou rico, eu sou muito rico, mas na credibilidade que eu tenho, com os amigos que eu tenho, isso eu sou até trilionário. Mas agora, em questão financeira, eu vivo, né? Igual todo mundo, eu tenho que lutar todos os dias para conseguir arcar com minhas despesas e correr atrás do melhor sempre. Mas gratidão no futebol é uma palavra que quase inexiste. Caramba. Gratidão no futebol, no vocabulário do futebol, no dicionário, são muitos poucos, né? Você tem contato com o atleta, até mesmo para você conversar por uma rede social, você manda um bom dia, você manda um oi, o cara ele visualiza, não responde. Tem outros que não, que você nem manda eles, mas isso aí é bem a minoria. Né? Então, mas ele vai, como você salientou, o que acontece? Eles dão muito ênfase ao último treinador deles. Né? Eles não lembram, poucos lembram quando ele começou lá no Sub-9, Sub-11, Sub-13. Né? Eles vão lembrar do treinador do Sub-20, talvez. Né? Talvez, daí eles vão dar ênfase ao treinador que subiu do profissional. Mas eu me acostumei com isso aí, por isso que eu não espero nada de atleta. Sabe? Eu não espero, justamente para não me decepcionar. Mas tem uns que têm um contato forte, às vezes... Um que te liga, te manda mensagem, alguma coisa, já supera tudo aquilo. Mas parte financeira, nada. Até hoje, não ganhei nem de clube, nem de... Com exceção ao Paulo Otávio, que joga no Alside. Na época da pandemia, esse cara me ajudou. Sabe? Na época, ele jogava no Wolfsburg da Alemanha. Ele veio aqui para Londrina, cara, para sair comigo e falou como é que tá a situação, porque dependo de mensalidade. Sim. E na época, sem treino, 9 pandemia, meses, né? que jeito. Estava eu e ele e a esposa dele no Catuaí, tomando chopp. Aí ele fez umas contas lá. Ele pegou e me deu um dinheiro e falou, até 4 meses está garantido, sabe? E depois se precisar... Lógico que eu precisei, mas eu não pedi. Esse é o ponto que você tocou. As pessoas lembram do último treinador, porque talvez é o que mais marcou, mas esquece daqueles que nos formou. Eu falei de você, falo de você, lembro de você,
Comentei do João Tupinambá, que foi o primeiro que me treinou quando eu comecei na escolinha do Clube Primavera. Não tem como eu não lembrar do cara que me ajudou lá atrás. Que me iniciou no primeiro processo do futebol. Do Londrina, eu tenho lembrança de um treinador, que não é uma lembrança boa, porque eu não sei se eu levei um pouquinho do Wilson pra dentro do Londrina e o treinador falou umas merda, eu retruquei, aí acabei deixando de disputar a Copa Nike por causa disso, na época que a Copa Nike veio pra cá, o auge do Atlético Paranaense, 2000, 2001, e eu deixei de disputar a Copa Nike por causa da minha atitude, óbvio, mas não por causa do futebol, e entre outras coisas que aconteciam que a gente sabe. Mas marcante na minha vida foi o João Tupinambá. Eu nem sei se em algum momento ele vai assistir, não tenho mais contato dele. E você, porque eu lembro muito do que era o time do Greminho. E hoje, esses dias eu postei a foto nós dois, uma galera veio comentar, pô, meu treinador. E as pessoas que estão de fora falam, mas o Wilson era chato. Pô, se ele fosse tão chato, tão... Eu ia falar uma palavrão, não vou falar, não teria tanta gente falando meu treinador. Então, de alguma forma, o Wilson fez a diferença na vida da maioria dos jogadores. É quando você vem e me fala, e até falar aqui, ó, Paulo Otávio, é de pessoas assim que nós precisamos, o mundo precisa. Não é o fato de você ser jogador de futebol, não é o fato de você ter jogado na Alemanha, na Bundesliga, e hoje está no Al-Sadd. Na sala do Catar. Está lá no Catar. Não é sobre isso. É sobre você entender que esse cara que está sentado aqui na minha frente fez muito pelo teu futebol. Porque poderia ter sido outro? Poderia, mas foi o Wilson que fez isso. Fez muito pelo teu futebol. Então, isso eu acho bonito. Esse reconhecimento, essa importância que a gente dá, seja ela em qualquer profissão, seja no futebol ou em qualquer outra profissão, as pessoas que nos iniciaram, as pessoas que nos conduziram a essa jornada. E a gente trocando ideia, também você fala muito do Rafa, muito do Rafinha também, que é um cara que quando tá aqui em Londrina, e graças a Deus, hein, Rafinha, jogou no São Paulo. Eu sou muito grato de você ter ido pro São Paulo, hein, Rafinha? Eu precisava enfim. E é da onde? É do meu Cincão. Lá do Cincão. Como que é essa sua relação com o Rafa também? Porque você fala bastante dele, da sua relação que você tem com ele. O Rafa eu considero ele, assim, mesmo de longe, uma das pessoas que tem mais gratidão com os outros e com os amigos. E se reconhece bastante. E esse é aquele que... Ele foge à curva da palavra que é quase inexistente, a gratidão no futebol. Certa vez, conversando com o Diego Tardelli, aí o Tardelli falou, poxa, e o Rafa? Como que ele é? Eu falei, você conhece tanto quanto eu, né? Porque os dois tinham contato. Uhum. E o Rafa gosta de festa, o Rafa gosta de estar com os amigos. Para ele também ele não tem discernimento. Pode ser no Cincão, pode ser na Gleba, pode ser na Vila Nova. Ele e os amigos dele também, dependendo de classe social. E o Rafinha, muitas coisas acontecem justamente por isso. As coisas acontecem boas, né? Como você, o Gerson, falava aqui há pouco, né? Mais ou menos assim. A pessoa planta, a pessoa colhe. O Rafa, acontece essas coisas na vida por isso que ele faz pelos outros. Entendi. Então, é uma pessoa que qualquer adjetivo que você for pôr, né? Ainda é pouco para ele. Mas como também são situações diferentes, né? Tem o Paulo Otávio, que eu falei para você. O Paulo Otávio foi meu atleta no PSTC. Era para ser dispensado, eu segurei. Um jogo lá em Curitiba, eu tive um problema sério com ele, né? E a mãe dele veio no outro dia para tirá-lo do PSTC, para levar embora. E na época, se fosse igual hoje, também seria complicado. Ela ficou de acionar o conselho tutelar. Caramba! Pelas atitudes que eu tive com ele, né? Mas não foi nada de extraordinário, pela fala que eu tive com ele. E aí eu falei, poxa, mas perder um jogador desse, o PSTC... O Mário, né, que é uma das pessoas mais íntegras do futebol, o PSTC é um clube sério. O Mário sempre falava, a gente pode perder o atleta por ele não querer ficar aqui, por ele não gostar da estrutura, alguma coisa, mas não por maus trato. Mas, na realidade, eu não tinha maltratado, eu tinha cobrado demais. Você sabe o quanto eu cobro. Sim. E a mãe dele aqui, eu falei, agora ele é de Ourinhos, né? Aí, pós-treino, eu falei, nossa, ele vai embora, né? Ele pegou eu lá, entrando assim na minha sala, ele falou assim, Wilson, cara, eu não vou embora, eu vou ficar aqui, porque o que você falou para mim só me serviu. Caramba, que legal. Cara, aí eu... Quantos anos ele tinha na época? Ele tinha 14, aliás, 15. Caramba. Aí eu gostava muito dele, sabe? Tanto como pessoa como atleta, mas o Paulo Otávio me dava trabalho.
Aí era o que eu precisava ouvir. Daí abracei, sabe? Ele me abraçou assim, que eu digo abraçou, né? Eu falei, agora você está comigo, né? Aí de lá foi para o Atlético, depois para Curitiba e foi trilhando. E hoje, né, graças a Deus e a competência dele, está muito bem lá, né? Como também, né, falamos aí do Rafa, né? O próprio Matheus, né? A família dele sempre participando de tudo que nós fazemos no Greminho. O pai dele acabou de falar que o Matheus chega aqui hoje, mas o tempo deles aqui em Londrina é muito escasso. Por quê? Porque tem família, às vezes tem um compromisso, tem um outro, mas sobrando espaço, sobrando tempo, aliás, eles vão ao Greminho, sabe? Eles participam. E são pessoas assim que a gente quer, né? Dá para fazer mais, né? Você até quer que o cara faz mais, mas às vezes você não sabe como é a vida dele social, a vida dele familiar. Então ele tem as coisas dele, né? E eu entendo e respeito. Se a pessoa, poxa, eu só estou indo em Londrina, vou ir no Grêmio, olha, né? Eu não moro mais em Londrina, mas eu vou só para ir no Grêmio, vamos almoçar. Poxa, isso aí para mim não tem valor, vale muito mais que dinheiro. Entendi. E isso é legal. O que eu gostei foi da proximidade e a conexão sua e do Gerson, do pai do Matheus. Porque a gente precisa mostrar que o futebol ele vai além desse glamour. Ele vai além... Assim, eu falo futebol, mas eu vou falar o esporte. Você está envolvido com futebol, mas vamos colocar ele na prateleira esporte. Quantas pessoas que passaram por você hoje... Bom, vamos citar meu exemplo. Hoje eu tenho meu podcast, sou funcionário público... Tem o Felipe, meu primo, que jogou com você também, que hoje é associado de uma das maiores empresas de contabilidade de condomínio hoje, que, dentre outros jogadores que não se tornaram profissional e têm bons empregos, construíram família, que onde te encontram. Tem o Valner, que é bombeiro junto comigo também, que é um pouco mais velho que eu. Um pouco não, bastante mais velho que eu, né, para tirar sarro dele. Né? Então, como que é para você, às vezes, falar, cara, eu não formei um jogador, mas eu formei um bom cidadão, porque se passaram por você, tem parte sua aí. Não dá pra falar que não. Todo mundo que passa na nossa vida tem uma parte na nossa formação. Como que é pra você perceber isso? Poder hoje estar sentado na mesa do podcast de um cara que jogou pra você, que infelizmente não conseguiu ser jogador de futebol. Então, eu sempre digo a eles, né? Aqui todos, 98% querem ser jogador de futebol. Sim. Mas 0,2% irão conseguir. Terão êxito. E eu fico muito feliz porque às vezes ele se torna um profissional de alto gabarito. Sim. Na área que ele vai militar. O meu dentista hoje, que é o Fernando, foi meu jogador. Legal. O meu advogado foi meu jogador. Então, e tenho igual você aqui no podcast, né? Você foi meu atleta. E eu fico muito feliz quando você vê ele se tornar um cidadão de caráter, ter dignidade. E muitos atletas falam, eu só aprendi muito com você. Exato. Você mesmo falou, o dia que nós nos encontramos, você falou umas palavras que ficou muito gravadas, que lá para mim é substancial ouvir aquilo, como ouço de outros profissionais. Sim. Mas tudo virar homem? Não, teve uns que desviaram, infelizmente. Né? Seguiram o caminho errado e pagam o preço. Né? Sim. Ou com a vida, ou com outra situação, eles pagam. Mas a maioria, e eu preconizo lá, o caráter, dignidade, virar homem na acepção da palavra. Sim, né? sim. Pô, o cara andar no caminho reto, o cara pegar e, se puder fazer alguma coisa de bem pro outro, fazer. Se for pra fazer mal, não faça. Porque é legal isso. É difícil a gente não consegue ter 100% de êxito, né? Não é todas as pessoas que vão passar pela nossa mão que vão ser pessoas de caráter, porque existem coisas que tá ali internalizada, a gente muitas vezes sabe o que ele passa dentro da casa. Eu imagino que você às vezes tem atleta seu lá que passa por situações que, se ele não virar jogador de futebol, a vida dele vai acabar, que ele precisa daquilo. E se ele não tiver um exemplo masculino mesmo, do homem na beira do campo, que vai ensinar ele a ter um caráter, né? Como você falou, ser homem na acepção da palavra, ser homem mesmo, homem de caráter. Se você não for esse cara duro, firme ali, esse cara pode tomar caminhos que não... Porque eu acho que não é legal para você quando a gente fala de atletas seus que nem mais presentes no mundo estão, porque tomaram caminhos que não deveriam. E de atletas que você sabia que tinham potencial absurdo no futebol, que seriam jogadores, mas em algum momento encontrou fulano que ofereceu a possibilidade do dinheiro mais rápido ali, e aí ele acabou seguindo um caminho que levou ele para 7 palmos para baixo da terra, ou para viver uma vida hoje que ele tem que viver fugindo. Então, como que é pro Wilson
não vou falar nem o Wilson, o treinador, agora pro Wilson homem, parar e pensar e falar, caramba, velho, não é responsabilidade, não foi culpa minha. Eu fiz até onde eu podia. Como que é pro Wilson hoje, quando ele senta no sofá, liga a televisão dele, naquele momento da caixa do nada, que nem a tela, você só tá passando a imagem e você tá refletindo sobre tudo que você fez e que você faz. Como que é pro Wilson isso? Eduardo, eu em alguns momentos eu fico orgulhoso de mim mesmo, porque Legal. de você participar da vida, da formação, formação. Já da forma que eu sou, alguns pais me mandam mensagem, eu ligo, eu falo, Wilson, o Eduardo teve um comportamento assim e tal, né? Eu queria que você conversasse com ele. Olha, na escola ele teve essa atitude. E às vezes nós conversando, nós somamos para ele, né? Sim. Fala, olha, né? Você dá um conselho. Porque às vezes o pai já se tornou um negócio, um clichê e o menino nem liga, né? Ele vai ouvir você porque você é o Exato, treinador dele, né? E ainda mais da minha forma, porque eu sempre falo, para alguns pais, hoje mudou muito da época de vocês, alguns pais, eles têm um receio de falar comigo, parece que eu sou um monstro, né? Eu falo, pessoal, e aqueles que conversam comigo, me conhecem bem e falam, poxa, ó, teve um menino que foi dispensado do PSTC, o Diego Scarpeta. Eu falei, pô, não era da minha categoria, eu queria porque queria ele no Greminho. Treinava no Grêmio e PSTC sempre. Aí eu falei com o pai dele, olha, né, eu queria que o Diego fosse treinar comigo, tal, né, por telefone. Aí ele falou assim, eu vou ver. E desligou o telefone. Poxa, passado uns... Isso foi numa sexta. Aí na terça-feira o menino aparece no Grêmio. Tranquilo, né? Eu conversei com o menino, ele, não, eu quero treinar aqui. E aí foi passando o tempo, o pai dele foi se aproximando de mim. E esse cara se tornou um dos amigos meu. Eu tenho 7 amigos e ele é um dos. E ele falou, Wilson, cara, eu te achava intragável, né? Só o jeito que você, os seus procedimentos no campo, o jeito que você é, porque eu sou fechado, eu não sou ficar... Eu vou rir, Sorrisinho, eu vou ficar rindo na hora que eu tô tomando uma cerveja, eu tô tomando chopp. Conversando com os amigos, aí é hora de rir. Aí sim. Aí, cara, mas eu te admiro demais. Né? E eu sempre fiz no Grêmio também parte social, sabe? Assim, de ajudar os outros, ajudar a creche, né? Dia das Crianças, aí eu reúno uns pais que têm um poder melhor, falo, vamos pegar salgado, refrigerante, vamos na creche tal, até brinquedo. E esse cara foi me conhecer nesse meu lado. Ele é um admirador meu hoje. Fala, eu perdi tanto tempo imaginando, fazendo a imagem de você diferente, né? O que acontece? Como também já teve irmã que me falou isso, ó, poxa, o fulano está preso, né? O menino era menor ainda. Está preso, eu precisava que você fosse lá falar com ele na cadeia, né? Que na realidade não era cadeia. Era ciência ali. Aí eu fui. Então, aí você passa o seu melhor, que você quer o melhor. Porque aqueles meninos, eles são todos filhos nossos também. Com certeza. Você é pai. O que você quer para o seu filho, você quer para eles também. Lógico, cada um se trata diferente, uma forma diferente do outro. E quando você vê ele assim, com êxito na vida profissional, você fala, eu fiz parte. E a maioria que vem conversar comigo fala, olha, né, você fez parte da minha vida, você fez parte do meu crescimento, você colaborou para isso. É bacana. E agora, quando você vê um noticiário, né, policial e vê alguém que treinou com você, né, envolvido, mas é como você falou, você tem livre-arbítrio. Você pode escolher. Você pode escolher. E a vida é desse jeito. Eu, infelizmente, eu cheguei a atender companheiros de clube que eu joguei junto, que eu joguei contra, que infelizmente acabaram entrando em confronto e não estão mais aqui. E quando eu olhei, eu falei, caramba, eu joguei com esse cara. O cara jogava muito. E aonde ele foi parar, né? Onde ele está hoje. Então eu acho que a minha missão hoje o Eduardo, Edu Granado, com 37 anos, com podcast, é poder não só ter um podcast de sucesso, que é o que a gente busca, sim, mas é poder ser um transformador. Por isso que no meu podcast eu tenho como slogan, eu acredito que histórias mudam vidas. Porque quando a gente senta aqui, escuta a história do Gerson, escuta a sua história, e o que a sua história tem transformado vidas, o que a sua história tem feito, porque hoje o Wilson no mundo do futebol em Londrina é conhecido, não dá pra falar que não é. Não dá pra falar que não é. E muitos pensam, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, que jogou com você também, com meu primo, com o Felipe, tinha mais alguém que jogou com você, que agora eu não lembro. Nossa, o Wilson deve estar rico, né? Falei, ih, rapaz, se ele tiver rico, ele me enganou da última vez que a gente se encontrou. Porque eu quero. Nós queremos, né? Nós buscamos isso. Mas eu falei, cara, se a gente fala ele tá rico, mas ó, você lembrou dele,
Meu primo lembra de você. Meu primo, ele era mais, vamos dizer assim, mais emotivo, ele não aguentava tanta pancada, mas hoje ele trabalha num lugar onde é pancada o dia inteiro em cima dele, a empresa dele. E eu falei, pô, querendo ou não, tem essa formação. A pancada que a gente levou lá atrás, no futebol, no esporte, vamos dizer assim, ela ajuda a gente a ser, a palavra da moda, né? Resiliente. Exato. Até o dia que nós nos reencontramos, eu contei uma breve história para você, do menino que eu sempre cobrei muito. Eu sou exigente, sabe? Eu tiro o supra-sumo. Eu tento tirar, eu digo eu porque está no singular, mas eu, Velt, né, nós tiramos o supra-sumo do Espremeu garoto. o máximo, né? Exato. E aí, aquilo soma para a vida dele. Se ele for, a área que ele for militar, né, ele vai, alguma coisa ali ele vai tirar proveito. Ele tira proveito do que nós passamos para ele, né? Isso é legal, é interessante, porque quando você está no campo, eu vou falar por mim, aí eu ouvi os seus elogios, né? Para não falar outra coisa, né? Quando a gente estava no campo, você olhava pro campo lá tava com 13 para 14 anos, eu falava, meu, assim, ai, que raiva desse cara. Mas eu falava, se eu fizer cagada, ele me tira, eu não quero sair do jogo. Então eu vou fazer o que ele tá falando. E aí a gente fazia, pô, você sabe a minha característica de zagueiro. Eu postei a foto nossa lá e falei, eu continuo sendo aquele zagueiro tranquilo. Sim. Veio um monte de gente e falou, tranquilo? O quanto que você foi tranquilo? Eu falei, não, eu sou tranquilo, só não me tirem do sério, porque daí eu me transformo. E até o pessoal brincando lá na Champions Apalhando, falou, mas você tá diferente, você não tá batendo. Eu falei, eu nunca bati. Chegava forte. Eu jogo firme. Agora, se em algum momento eu precisar dar um recado dentro do campo, nós vamos dar um recado. Futebol é futebol. Eu fiquei 6 anos sem jogar futebol. E ainda, quando a gente volta, a gente fala, pô, cara, tem muita característica de quem me treinou. Tem muita... Quando eu fui pro Londrina, um treinador que me marcou no Londrina foi o Carlos Sérgio. Sim, é parceiro meu. Carlos demais. Sérgio, ele me marcou, porque eu lembro que quando o Carlos Sérgio chegou para treinar o infantil, eu tava de reserva do infantil. Tava de reserva do infantil com outro treinador. O Carlos Sérgio chegou no primeiro treino com ele. Eu falei, eu vou me arregaçar de jogar aqui, que eu preciso voltar a ser titular. Virei titular com o Carlos Sérgio. Nos 2 últimos jogos da Lorival Cruz, ele saiu, entrou o treinador que eu briguei, que não me levou pra Copa Nike. E ele não gostava de mim, esse treinador. Então, eu joguei o primeiro jogo da final da Lorival Cruz no PSTC. Nós tomamos um sacode do PSTC lá, foi 4-0. Ricardinho, você lembra, né? Sim, 8-8. Eu sinto dor na minha coluna até hoje, viu, Ricardinho? Se você estiver vendo aí do corte que você me deu. Ele teve um lançamento, o nosso volante do Londrina era o Bruno, baixinho. O Bruno subiu, a bola raspou. E o Ricardinho sempre foi muito rápido. Ele veio correndo. Na hora que ele catou pedalando já. E eu de frente, o zagueiro nunca vai conseguir. O Ricardinho pedalou, me cortou. O goleiro nosso era o Big, não sei se você lembra do Big. Luiz Fernando, pô. Goleiro do Greminho. Foi pro Fluminense. O Big, ele deu um come no Big e fez o gol. Acho que foi o 4º gol. Nesse exato momento, o treinador nosso, eu não vou citar o nome, o treinador nosso me tirou. Eu falei, por que me tirou? Só por causa do corte? No segundo jogo nosso da Lorival Cruz, que era o segundo jogo da semifinal, no Estado do Café, a gente precisava ganhar de qualquer placar, porque a nossa campanha foi melhor. A gente precisava ganhar e a gente classificaria para a final. Eu fui reserva, não joguei, e na final da Lorival Cruz eu não fui. Então eu disputei um campeonato inteiro como titular, até a semifinal. Os 2 últimos jogos, que foi o segundo jogo da semifinal e a final, eu não disputei. Então eu não tenho a medalha, e o Londrina foi campeão. Eu não tenho a medalha de campeão da Lorival Cruz, por causa de você, treinador. Por causa de você que me tirou. Um dia você vai... Talvez você não lembre que passa muita pessoa por você. Mas aquilo me ensinou muito. Foi onde eu decidi sair do Londrina. Foi onde eu decidi não jogar mais futebol naquele momento. Tava tudo certo para eu ir fazer testes Curitiba, Atlético, tudo. Eu ia jogar. Aí eu fui disputar uma peladinha com meu pai. Rompi o menisco. Nossa. Aí de lá para cá, falei, acho que o futebol não é mais para mim. Filho de mãe professora, né? Já viu, né? E se o futebol não der certo, filho? E se o futebol... E aí eu lanço a pergunta, como que é isso? Assim, você encontrar, às vezes, um cara que tinha tudo para ser e não foi por causa de uma decisão errada por falta de persistência? Tem vários, né? Tem vários. Às vezes eu frequento muito... Assim, eu vou com meus amigos prestigiar o futebol suíço no iate ou em outros lugares e vejo muitos caras que tinham um potencial enorme e hoje jogando ali. E eu falava para eles, como hoje eu falo para alguns lá, olha... Eu vou ficar muito triste porque daqui a algum tempo eu vou ver você na beirada de um campo jogando e à tarde você vai estar na sua casa vendo o jogo, o cara que era inferior a você recebendo milhões
Não digo, né? Mas recebendo uma quantia boa e fazendo o que gosta. E você, por quê? Faltou dedicação, disciplina, falta tudo isso. Então, embora futebol não é ciência exata, não é porque você tem um nível alto que você vai ser jogador. O futebol, para mim, você tem que a sorte e a competência tem que andar lado a lado. A sorte um pouquinho acima da competência. Da competência. Porque eu acho isso interessante porque você como treinador, a gente avalia o futebol hoje, tem gente fraca jogando, né? Muito. Tem gente que, eu às vezes com 37 anos, tem umas agaraiadas que eu vejo aí, que se eu treinar 2 meses eu jogo melhor. Os molecados de 20 anos, preguiçosa, não faz nada, bate um vento, eles já ficam resfriados, já ficam cansados, já não consigo, já sente dificuldade. Mas eu vou fazer uma pergunta, assim, nós estamos caminhando aí no nosso podcast. Pelo que você viu, eu tinha potencial? Seja sincero, pode falar aqui para todo mundo, para eu parar de me achar com meus amigos. Mediano. De 0 a 10, nota 6. Mas dava. Hoje eu acho que tem jogador 5. Tem. Tem jogador 5 jogando. Mas isso é o legal. Porque você tinha uma coisa que naquela época, né, imperava muito, que era a raça, né, determinação. Isso aí você sempre teve. Isso é um negócio que eu carrego comigo. Vontade e raça. Se eu vou fazer um negócio... Tem que fazer bem feito. Eu vou fazer bem feito. Eu também me dedico ao máximo. Eu vi um corte de um podcast de um cara que jogou futebol. E aí perguntaram pra ele, você jogava direitinho. Ele falou, eu jogava direitinho na 2ª divisão de Portugal. Então, se eu vou jogar direitinho na 2ª divisão de Portugal, eu não sou o cara para ser jogador de futebol. Então, eu vou abandonar o futebol, escolher algo para fazer e eu vou ser o melhor naquilo. E hoje é o que eu busco para mim. Então, se eu vou fazer o podcast, tem N podcasts bons, mas eu vou ser o melhor no que eu faço aqui. Exato. Eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, vou fazer o que tem que fazer, vou correr atrás, vou buscar. O futebol, talvez eu até teria sido um jogador aí intermediário. E será que isso me tornaria feliz ser um jogador intermediário? Será que eu teria sido feliz? Talvez sim, talvez não. Será que eu estaria muito mais ligado ao que o futebol podia me pagar financeiramente do que o que ele poderia me oferecer como pessoa? Mas, Eduardo, existe umas situações aí. Por exemplo, talvez você seria feliz. Eu conheço, como você também conhece, inúmeras pessoas que jogam futebol. Sim. Mas ele não joga no Cascavel, joga no Juventude de Primavera do Leste, lá de Mato Grosso. O contrato dele é 3 meses e os outros 9 meses. Mas o cara vai. Daí o ano que vem ele vai no Nacional de Rolândia. O contrato dele também é 3 meses. Mas eu acho que a pessoa tem que fazer o que é feliz. Agora, se vai dar uma sobrevivência para ele financeira, já é outra situação. Mas o cara tem que fazer o que gosta. E eu sempre falo, o jogador de futebol, você joga um determinado clube. Com a possibilidade daquele clube você ir para um clube mediano. Do clube mediano você ir para um clube maior e do maior ir para a Europa. Agora, se você trabalha ali no supermercado, no caixa, o máximo que você vai virar vai ser o gerente ali. Entendeu? Trabalhando das 8 às 12, das 12 a... Fazendo às vezes 12, 16 horas de serviço. Gosta. Agora quer estar fazendo futebol. E embora muitos se iludem também, né? Acha que tá bom jogando os 3 meses, mas cada um. Então, entendi. E existe... Eu e o Velt o Velt mandou um reels para mim de um jogador lá no Rio de Janeiro. Ele estava tentando jogar. O Flamengo foi dispensado, o Fluminense foi dispensado. Aí ele foi jogar amador lá em Portugal. Ele foi jogar amador lá em Portugal e teve um bom desempenho. E aí levaram ele para um clube, né? Aí desse clube ele foi pro time da França e hoje é um dos melhores jogadores da Champions, né? Até tenho ele aqui. Caramba! Até tenho ele aqui, né, que o Velt mandou. E hoje é um dos jogadores. Aqui eu vi o vídeo aqui. Dispensado? Futebol é assim. Futebol é assim. Futebol, o Cafu, quantas vezes foi dispensado até se tornar o melhor lateral do mundo, o melhor de todos os tempos? Ainda começou participou do Sub-20, que na época era junior, né? O próprio Bruno Henrique não teve base, e é um baita jogador. Para mim, falta um pouquinho de inteligência. Mas se ele tivesse tido base, poxa, ele seria primeira prateleira lá na Europa. Caramba, então talvez o Bruno Henrique, a falta da base que dá uma atrapalhada nele, vamos dizer assim. Se ele tivesse tido, né? Como também tem inúmeros jogadores, né? Que se tivesse tido aí. E o negócio legal que você falou no começo, e a gente sabe, como foi a sua passagem pelo São Paulo? Como observador do São Paulo, como que foi até que
em que momento chegou, como que as pessoas chegaram em você, ou e o senhor vem aqui, São Paulo? Porque eu acho que a gente, em qualquer profissão, a gente busca nos lugares melhores. E aí você, como São Paulino, ter sido convidado para o São Paulo, como que foi essa passagem como observador de São Paulo? Então, eu sempre digo que o mundo é pequeno, mas do futebol é menor ainda, porque todo mundo sabe o que acontece no futebol. Aí um dia eu recebi um telefonema do Geraldo, né? O Geraldo Oliveira, que infelizmente faleceu. Aí ele me chamou para ir lá em Cotia. E eu fui. Conheci, eu achei que ele fosse me chamar para trabalhar. Só me apresentou. Aí na semana, aí eu saí do PSTC, que não estava mais, né, desenvolvendo o que eu queria, e também perdi a motivação. Ele me ligou novamente, fui. E ele fez uma proposta de trabalho para eu ser treinador do Sub-14 na época. Mas financeiramente, não compensava mais nem um pouco. Né? E eu sempre com o Greminho e PSTC. E eu, na época, a minha filha pequena, né? Meu filho também era pequeno, e como que eu ia me sustentar? Eu estando lá em São Paulo, né, para receber aquela quantia, não tinha condição. Aí não foi, né? Depois ele queria... Ele até falou, para você crescer, mas não que eu sou acomodado, mas eu não via perspectiva para eu crescer. Aí ele me fez uma proposta de ser um observador, de freelancer, que foi onde eu dei uma ajeitadinha, sabe? Porque na época estava apertado ao extremo, né? Daí, por causa de diária, essas coisas, aí deu uma ajeitadinha na minha vida, e ele me ajudou muito. Aí, infelizmente... Ele acabou saindo, né? Que passaram a perna no Juvenal Juvencio, ele acabou saindo, tiraram ele, o Juvenal Juvencio, que era o ex-presidente, né? E pôs o Pimenta. Aí o pessoal tiraram os dois e passaram esses 2 anos, ele veio para o Desportivo Brasil. E o Desportivo Brasil, o Xandan Loneng que comprou. E o Cuca era o treinador na época lá na China. Caramba. E aí ele me chamou para ir lá em Porto Feliz, ele falou assim, vou fazer 5 polos do Desportivo aqui no Brasil, você vai ser seria uma coisa extraordinária. Maravilhosa, né? Mas, infelizmente, uma infecção dentária acabou levando ele a óbito. E como que é? O observador é o antigo olheiro, vamos dizer assim? Exatamente, O antigo olheiro. E como que é esse trabalho de olheiro? Qual que é o feeling que você precisa ter? O que você avaliava? Como que era que ele mandava? Ele mandava específico, quero que você vai ver tal jogador, ou você ia para um jogo e observava? Existem situações. Às vezes você vai já sai daqui sabendo que você vai observar o João Henrique do Cianorte. Você já sabe que é isso. Ou às vezes vai ter um torneio, vai haver uns jogos e você vai lá para observar. E aí você tem que ter perspicácia para observar um jogador bom. Você tem que estar atento. E para quem é observador não pode ter preguiça. Às vezes o jogo está ruim, você fala, nossa, saí não vou ver esse jogo. Mas, às vezes, 5 minutinhos que você perdeu ali, talvez a pedra preciosa estava ali, você acabou perdendo. Então, você tem que ir. Isso é interessantíssimo falar, porque o jogo ruim também você consegue lá te extrair o craque de lá. Sim, em muitas situações. Até como é que você vai saber? O seu time tomou de 8. Como é que você vai aparecer? Exato. Não tem como. O Lúcio apareceu num jogo internacional, venceu na Copa Brasil, o time dele de 8-0. Copa Brasil, o Lúcio conseguiu aparecer. O Lúcio, zagueiro penta. Sim. Conseguiu aparecer. Ele apareceu com o time dele perdendo. Exatamente. E, mas o cara é defensor, o time tomou 8, o cara apareceu. Você não entende. Mas vê, de repente, os desarmes que ele teve, as atitudes que ele teve em campo, tudo soma. Porque a perder de 8 não é culpa do zagueiro nem do goleiro. Se a gente for parar pra pensar. Porque é uma série de fatores. Sim. Até brincar, no último jogo nosso lá na Champions da Polônia, tomamos 6. Né? Virou o primeiro tempo 2-1. Mas o nosso time estava completamente desconcertado. Então, era uma pressão muito grande do outro time. Eles chegavam em 4, 5 caras em cima da gente. No Suíço, 4, 5 caras, é o time todo em cima da gente. Não tem como ele defender. Mas hoje, Eduardo, o futebol mudou muito. Hoje o menino não adianta ele só ter qualidade técnica. Hoje a conduta dele extracampo, a conduta dele dentro de campo, a maneira dele se expressar. Eu chego em você e vou perguntar algo para você. Você tem 12, 13, 14 anos. Dependendo do tipo de resposta que você dá, mesmo com o potencial, você já vai sair de lá. Hoje eu não vejo mais se ele é talentoso, porque eu preciso que ele entregue algo mais lá no futuro. Porque tem que ser profissional. Hoje tem que ser profissional. E tá difícil encontrar a molecada profissional? Mudou um pouco. Olha, profissional até existe, mas o que atrapalha bastante, igual o Gerson falou há pouco, são os pais. Atrapalham. Atrapalham muito. Você pode mudar o garoto de posição, o pai achar ruim. Às vezes você muda o número.
ele achar ruim. O número? O número. O menino é número 10. Aí no outro jogo você pôs ele com a 11, porque você jogou aberto, o pai já reclama. Reclama com os outros, porque comigo não reclama. Comigo os pais respeitam muito, né? Alguns têm medo, mas porque hoje, ao contrário da época de vocês, até um pouco tempo atrás, na época do Gerson, se o pai viesse falar comigo, eu retrucava. Hoje eu nem ligo, pode falar, eu fico na minha. Mas se ele falasse num tom, se ele falasse assim, eu falava muito mais do que ele. Né? Então, por isso que eu tenho esse rótulo aí, né? Que é um rótulo que eu não me orgulho. Não se orgulha. Não me orgulho, pelo contrário. Né, porque você tem que ser um pouco carismático, né? E carisma passou longe de mim. E o Grêmio hoje... Não foi abençoado com carisma? E o Grêmio hoje, ele cresceu muito, né? Em todos os sentidos, né? Hoje, por exemplo, eu proporciono do bom e do melhor lá para eles, material, bola. Mas o uniforme ali é tal valor, você faz na Carilu. O uniforme é Carilu. Eu faço a Carilu pela qualidade. Até fazendo mexer, hein, Cadu? Cadu, você aqui também, eu tô precisando fazer uniforme, hein, Cadu? Não, mas a Carilu é qualidade, sabe? Exatamente. O preço não é diferente dos outros, mas é qualidade. Então eu uso o Carilu, a bola, não é uma bola de uma marca, de outra marca, de outra marca, são todos a mesma marca. O uniforme nosso é todo padronizado. O uniforme, tem o uniforme número 1 e o uniforme número 2, nós temos. Mas por que aconteceu o extracampo que cresceu muito por causa do Velt? O Velt que trabalha comigo, o Velt, olha, ele é fantástico em todos os sentidos, né? Ele além de ser meu braço direito, ele é uma pessoa que todas as vezes falar dele emociona, cara, porque esse cara aí me ajudou, mas esse cara teve uma paciência comigo, eu nunca destratei ele como ele nunca me destratou, mas ele sabe me ouvir. O Velt é aquele que está em todas as fotos do seu lado, moreninho lá. Aí, até as pessoas falam, nossa, mas ele fica mais perto de você do que filho, do que mulher fica. Mas não é, mas cada um no seu cada um, né? O Velt com o meu braço direito, como tudo, cara, esse cara ele é fantástico. Sim, já que você se emocionou e deu para visível você falando dele, vamos para a ligação da generosidade? Não sei se é para ele que você ligaria. Eu teria umas 3 pessoas para ligar, né? Mas eu... Para quem que você, assim, ligaria agora? Cara, você é importante. Cara, você tem uma trajetória na minha vida. Seria o Velt, né? Que é um dos meus... Que eu falei lá, de 7 amigos, ele está entre eles, né? Seria o Velt, tem o Terra, né? Que é o Florian Terra, porque o Grêmio chama-se... Porque quando você treinava, o Grêmio era Grêmio dos Operários. Né? Depois virou Grêmio dos Servidores, aí eu peguei a marca Grêmio dos Operários para mim registrado, né? E o Grêmio tem uma associação, documentado tudo, né? Nós temos a ata de reunião, tudo, e o Terra, que é o Florian Terra, que o filho dele treinou comigo, que é um dos melhores amigos que eu tenho também, aliás, é o número 1, seria ele pro Velt, né? Porque até ele é o presidente, né? Ontem, quarta-feira, inclusive, nós fomos no escritório dele justamente para ver uma situação de atualização ata lá, por causa dos projetos que nós temos em mente aí. E eu estava lá e seria ele ou o Velt, né? Os dois caras... Se quiser ligar para os dois, senhor, fica à vontade. Aqui será que vai atender? Se não atender, nós vamos ligando. Temos 7 aí. Aí para você ver, né? As pessoas falam de mim, mas igual eu tô te falando daí, eu sou emotivo pra caramba, cara. Pode chorar, aqui é pra isso mesmo. Ei, Velt. Eita. Então o Velt ficou fora aqui, ligar pro Terra. O negócio é você chorar mesmo, porque daí esse eu vou fazer o corte. Pra quem achava o Wilson bravo, olha o Wilson chorando. Essa eu vou usar pra todo mundo. Fiz o Wilson chorar no meu podcast. Esse aí é um corte bom, hein, Wilson? Bom. Tá no Viva Voz aqui? Tá no Viva. É só daí perto do microfone que fica. Esses caras não atendem o telefone. Né? E aí, meu parceiro, como é que você tá? Falo sim. Tá me ouvindo? Ô, Velt, tá me ouvindo? Ué, era o... Se quiser, nós ligamos do meu aqui, qualquer coisa. Coloca no Viva Voz. Liga aqui, né? Coloca no Viva Voz aí. Velt é o seu braço direito. É. Ele tava Não me foi ligando possível completar esta chamada. Ué, ele tava me ligando aí? Pera aí. Eu já descobri, porque tá com o 55. Tá. Ó, ele mandou mensagem pra você aqui. Quer responder ele? Não, E daí fala pra ele que você vai ligar pra ele. Tô tentando ligar, Velt. Mas enquanto vai ligando, Wilson, é legal quando a gente fala sobre
Nossa, eu falei legal umas 200 vezes aqui, gente, mas deixa rolando aí. Quando a gente reconhece aquelas pessoas que são importantes pra gente. Eu tenho inúmeras pessoas que eu sou grato. A número 1, né? Number one, como diz o Gerson aqui, é minha esposa. Não tem como eu não ser grato a ela, ao caminho que ela me fez trilhar, ao que ela me faz buscar. Mas existem inúmeras pessoas que estão próximas a mim, que me ajudam, que mostram um caminho a ser trilhado. Não, tá ligando aqui. Né? Ele tá ligando pra você? Pode Não, atender. que tava ligando. Se por WhatsApp, não dá? Dá pra ligar pelo WhatsApp. Então, de onde coloca o... Sempre no microfone. E aí, Velt, tudo certo? Tranquilo. Acordou agora? Acordei agora, Então, aí nós estamos aqui no programa aqui do podcast aqui, né? Até o Gerson teve que ir embora porque foi levar a Luciana para fazer físio. E aí tem você falou mesmo. aí tem um quadro aqui, ligação da generosidade, né? Aí, Mas aí falou que era para eu ligar para alguém que sou grato. E você sabe que o quanto eu tenho gratidão por você, né, cara? Já falei isso lá há muito tempo atrás. eu sei, cara. Que você... Gratidão, né? Gratidão é o tipo de coisa que você sente, não precisa falar. Tem muitas pessoas que chegam pra você e falam, não, sou muito grato por você. E você sabe bem disso, que a gente vive bem isso. Sou muito grato por você, mas não demonstra isso. E você demonstra demais mesmo. Muitas vezes você não falar, mas eu sinto isso aí, cara. Você demonstra demais com isso. Eu falei lá atrás, sabe, lá quando o Greminho era lá, né? Falei, pô, você abraçou o Greminho. Eu até falei aqui agora no programa, né, que o Greminho cresceu muito por sua causa, pela dedicação, pela organização que você tem, pela parceria. E eu sou difícil de lidar, mas você me entende. Nós nunca discutimos, né? Pode ter discordância de ideia, mas nunca discutimos. E ele falou, ó, você tem ligação de generosidade. Eu falei, eu tenho duas, né? Que é o Velt e o Terrinha, né? Que é meu parceiro. Aí ele falou, então você liga aí pro Velt. Eu tô ligando para você. E, cara, a gente tem que falar aqui no programa, falar ao vivo aqui, porque isso aqui depois vai pro podcast, né? E eu tenho uma gratidão enorme, cara. Você sabe que você mora no meu coração, você sabe que a parceria que a gente é, cara. Ô louco, assim, eu fico sem palavras pra falar, porque, cara, a gente tá junto aí há tanto tempo. E você tem me ajudado tanto nas situações de casa, né, financeira. Alô? Tem problema não. Coisa aí. Arruma aí. Então, vamos lá. Fala, Velt. Ô, Velt, é o Edu Granada aqui. Ô, Edu. Ô, meu amigo. Deu uma caída na ligação aqui. Ô, Velt, já até tomei o celular dele aqui, ele pediu pra eu arrumar, ele tá tomando uma água, eu sim. E ó, esse vídeo vai pro podcast e eu fiz um vídeo extra enquanto ele tava falando com você aqui, porque essas coisas tem que registrar. Ô, Velt, nós temos a ligação da generosidade e antes mesmo da gente começar o programa, eu falei com o Wilsinho sobre isso, sobre as pessoas que ele era grata e ele falou de você. E o que eu acho legal é que eu fui atleta do Wilson também lá quando eu era menino, faz tempo, em 99, 2000. E todo mundo tem aquela visão do Wilson bravo, né? Aquela visão da beira de campo, aquele cara que às vezes está sisudo, mas a gente sabe que é característica do treinador. Mas é legal quando a gente vê o Wilson com lágrima nos olhos aqui. E de saber a importância que um cara que ele estava falando de você agora, é meu braço direito, tá sempre do meu lado, é um cara que me freia quando eu preciso ser freado, me solta quando eu preciso ser solto. E eu fico muito feliz de saber que eu tenho um cara que me treinou quando eu era um menino, quando eu era uma criança. Hoje ele tá sentado aqui na minha frente como um amigo, como um parceiro, como um colega. E escutar ele falando isso de pessoas como você. E ver lágrimas nos olhos de uma pessoa que as pessoas não conhecem. As pessoas têm uma imagem por causa do treinador. O treinador ele não tem que, como ele mesmo fala, não tem que ficar mostrando dente. Eu tenho que ser treinador. Então é muito legal ver isso. E eu fico feliz de a cada pessoa que senta aqui no meu podcast
fazendo essa ligação. E eu vou deixar ele falar mais um pouquinho com você, senão fico eu falando aqui. E aí depois vocês se abraçam lá no Greminho. Eu vou visitar vocês, que eu moro perto. Vou complementar o que você está falando aí. Realmente o Wilson é uma pessoa que ele passa uma forma, né, bem rústica, bem truculenta, que é a forma que ele trabalha, e as pessoas realmente não conhecem o coração dele. A gente que convive com ele, e às vezes nas nossas rodas de bate-papo mesmo, esses dias nós estávamos conversando, falei, rapaz, o Águia é um cara que fala bastante isso, né? O Águia Negra é um cara que fala bastante, rapaz, você não conhece o coração do Wilson, o Wilson tem um coração imenso, e todo mundo fala, você é louco, o Wilson é bravo, e ele passa essa imagem. E ouvir essas palavras dele aí realmente emociona a gente também, né? Surpreende, não a mim, mas surpreende a quem está ouvindo, porque é difícil, é um privilégio para poucos ser elogiado dessa forma aí pelo Wilson e ver ele demonstrando sentimentos. São coisas que só quem convive com ele consegue ter esse prazer aí. Pô, pra guardar mesmo. Que legal, Velt. Vou passar aqui para ele, aí vocês podem despedir, se quiser falar mais alguma coisa. Não, amanhã eu tô junto com o Velt cedo. Velt, amanhã tamo junto, Velt. Assim, sabe rapaz, o que você tem feito por mim esses anos, pela minha família, Deus livre, não tem preço, cara. Eu sou muito grato. Eu sei que você tem uma gratidão imensa por nós, a gente conversa muito, né? E é recíproca, tá? A gratidão que eu tenho por você também não vai apagar nunca. Tamo junto sempre. Abraço, fica com Deus. Valeu. Rapaz, o senhor, nunca imaginei que ia ver o Wilson chorando e o Wilson emocionado. Mas é isso, Wilson. E legal, legal de novo. E bacana é ver que é recíproco. E é isso que eu quero e que eu vou mostrar dentro do podcast Café com o Edu Granado. É o lado que as pessoas não conhecem. Porque trazer só o lado profissional, trazer só o lado que as pessoas querem ver, que é de como eu me tornei o Wilson conhecido em Londrina, de como eu virei observador de São Paulo, ou de como eu treinei o Mateuzinho e sou amigo do pai do Mateuzinho, isso qualquer podcast faz. Isso eu não quero. Não é que eu não quero. O que mais eu valorizo, e porque isso aconteceu comigo, através de uma história, a minha vida ter sido mudada, é das pessoas que possivelmente venham assistir esse podcast, das pessoas de Londrina, principalmente, que conhecem o Wilson e falam, caramba, velho, eu sempre tive uma visão diferente. E esse é o coração do Wilson. Pô, preciso me aproximar mais. Eu preciso ligar para ele, para o Wilson, me desculpa com aquela atitude, cara. Porque aquela sua atitude que você teve lá foi porque é profissional, é no campo, não é porque você é disso. Tem atitudes que a gente precisa tomar, atitudes profissionais, então elas são mais duras, elas são mais firmes, elas são mais rígidas. E você, esse cara, me perdoa. Então, essa é a ideia do podcast. As pessoas que te conhecem poder te ligar, ou as pessoas que estão assistindo falar, caramba, o cara se emocionou porque ligou para um amigo. Quantas pessoas têm vergonha de ligar para um amigo? Quantas pessoas têm vergonha de ser grato à esposa, ao pai, ao irmão, ao primo, enfim. Quantas pessoas não têm essa atitude de reconhecer o que as pessoas fazem por ela? Então, o podcast Café com o Edu Granado, além da gente falar sobre futebol, além da gente falar sobre o que a gente está conversando hoje, é mostrar o lado do ser humano. É mostrar que o ser humano, por mais firme que ele é em determinados momentos, ele é um ser humano dotado de emoções e dotado das suas mazelas. E quando você se emociona falando com o Velt, para mim, eu ganhei o podcast. Eu acho que todo momento que eu chego nessa parte do podcast, do quadro, faz total sentido para mim. E eu queria, como um ex-atleta, hoje, quem sabe eu entro na prateleira aí do 8º, né? Tem 7, entra aí na prateleira do 8º amigo. Cara, obrigado por me proporcionar isso. É isso. Eu sou bem autêntico em tudo. Cara, eu sou autêntico em tudo. Para falar com os meninos, para falar com os pais e para expressar o sentimento que eu tenho pelos meus amigos. Eu não esqueço o dia do aniversário. Não esqueço não, porque o celular lembra, né? O aniversário de um de meus amigos, Dia Internacional da Mulher, cara. Tem algumas pessoas que eu ligo, algumas mulheres, sabe, assim, que são colegas minhas que estiveram sempre comigo, né? Mãe dos meus filhos, minha irmã, eu mando mensagem, eu ligo, Dia das Mães, eu sempre estou lembrando, né? E às vezes a pessoa tem sucesso em alguma coisa que eu vejo,
eu faço questão de ligar, não para me aparecer, porque quando aquela pessoa também teve um problema, eu ligo e falo, olha, eu estou aqui para te dar um abraço, quer que eu vou conversar com você, você precisa do que eu posso fazer por você? Porque nem tudo nós podemos. Sim, sim, mas o que tiver ao meu alcance. Só o fato de você ligar e de se dispor para a pessoa, ela já fica, né, super agradecida. E o senhor, eu quero me colocar à disposição aqui, já falei isso para você no off, mas vou falar aqui gravado, para falar para a molecada lá do Grêmio. A hora que você quiser, assim, pra gente falar da formação humana mesmo, não só daquele que quer virar atleta, mas é falar, rapaz, a sua vida pode dar uma guinada em qualquer área que você for, se você carregar aquilo que o esporte te ensina. A coletividade do futebol, que é um esporte coletivo, mas a disciplina, que mesmo ele sendo um esporte coletivo, tem a nossa individualidade. Aquilo Sim. que eu, Eduardo, enquanto atleta, enquanto lá, preciso me dedicar. Então, é sobre isso. Então, se em algum momento você falar, cara, pode vir dar uma palestrinha aqui, trocar uma ideia, nós vamos marcar um dia para falar com a molecada. Você vem aqui e fala, do lado da minha casa, onde vocês treinam. Mas é importante, você vai, você fala, o Gerson, que também passou, como falamos, por várias etapas aqui, o Gerson como pai de atleta, como torcedor, como tudo, ele também pode ir falar, até porque, para mostrar para os pais o procedimento, né, porque as coisas mudam, isso é substancial. Isso é legal e senhor, nós estamos aqui, ó, que eu nem... Quase 2 horas de bate-papo já não deu 2 horas, quando a coisa né? é boa, passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu queria te agradecer. E para a gente finalizando, se você tiver alguma coisa para falar para pais de atletas, para possíveis atletas, esse vídeo, enquanto o YouTube existir, ele vai ficar na internet. Então, nessa câmera aqui, se você quiser falar para um pai de atleta, para um atleta, o que você poderia falar para eles para a gente ir finalizando? Não, primeiramente, eu agradeço a você por ter me convidado para participar do seu podcast. Sim. Agradeço também a Deus, que é o maior de todos, que proporciona tudo isso a nós, né? E eu fico feliz de ver você que milita na área, né, é um pouco de segurança, um pouco de saúde, porque pública, você, né, bombeiro, né, e vejo um profissional, um baita pai de família, que você é um super esposo, né, vejo, e eu fico feliz, como falamos aqui, né, um pouquinho de contribuição, porque você mesmo falou, eu fui para um lugar, eu levei um pouquinho do Ilcinho, né? Sim. E para os pais, eu quero agradecer que eles confiam em mim, né, no Greminho, quando eu digo mim, que é no singular, é eu, o Velt, o Eda, o Thales, né, daqueles que estão lá conosco. Tem aqueles que discordam de algumas coisas que nós fazemos ou que nós falamos, mas nós nunca desrespeitamos ninguém, nós nunca sacaneamos ninguém, não vendemos mentira no Greminho, porque as pessoas às vezes se iludem. Ah, mas o meu filho não foi para um clube e no outro foi. Eu não mando só por mandar. A gente lá não leva. E a gente não faz nenhum pai criar falsa expectativa. Agora, vale o do pai acreditar também em nós, né? Porque muitos pais querem comprar. Mas eu não me vendo, o Velt não se vende. Só que é o seguinte, comprou lugar num time, mas amanhã o menino vai ser jogador. Ele não vai conseguir comprar uma vaga na UEL, ele não vai conseguir comprar no concurso público. Então, né, tem que ter noção. Gente, é isso. Sobre nem tudo se compra nessa vida. Não mesmo. Nem tudo se compra nessa vida. Muito bem colocadas essas palavras, Wilsinho. E, mais uma vez, muito obrigado, meu parceiro, meu amigo, meu treinador. Foi um bate-papo extraordinário, me possibilitou conhecer o pai do Mateuzinho aqui também. Galera, eu amo vocês e esse foi mais um episódio do podcast Café Catu Granado. Beijo no coração.